boa noite. Estamos aqui para mais uma live muito especial. Hoje com o Bob. Vamos ver se eu acho aqui como fixar um comentário. Colocando comentário aqui fixo. Publicar e fixar. Aprendi. Agora tá aqui. Estamos informando as pessoas. Tá chegando uma galerinha aqui. O Bob já entrou. Esperá-lo pedir para participar. Deixa eu ver se eu consigo te convidar, Bob. Pera aí. Vamos ver se chegou aí para você. Opa! E aí, tudo bem? E aí, tranquilo? Certinho por aí? Certinho. Opa, Você ficou verde agora. todo um... Vai sem filtro mesmo, né? Eu não Eu tenho sei muito. Agora você tá me mostrando uma dúvida, tá me respondendo uma dúvida que eu tinha. Se dá para ficar trocando de filtro durante a live. Eu acho que dá, cara. E eu não tenho muita coisa aqui, então... Porque, bom, para quem não sabe, né, enquanto você vai testando aí os filtros, eu vou contando para a galera uma história que eu estava falando para o Bob agora há pouco, que às vezes eu uso algum filtro para clarear, melhorar a imagem e tal. E uma vez eu escolhi um filtro, estava num papo super sério, e daí no meio da live ali eu percebi que ficava tipo brilhando umas estrelinhas assim no meu olho, no dente, tipo um filtro super meigo assim. Só que eu não sabia se dava para mexer ou não, se eu ia estragar a live, eu deixei lá. Ninguém percebeu. Bom, ninguém reclamou para mim, né? Então, Então tá ótimo, teoricamente, né? passou batido. Não vou nem falar que live que é para ninguém ir lá pesquisar qual que é. E aí, Bob, então, tudo certo? Tudo certo. Estão me ouvindo bem aí? Dá para ouvir legal? Eu tô ouvindo bem, sim. Tá Ah, ótimo. ouvindo bem, vendo bem. Aliás, Aí, eu vou pedir bem? para... E aí, tranquilo? Certinho por aí? Espera aí. Pronto. Se alguém perceber que a minha imagem tá ruim, porque na última live com a Marina Dias, só depois que eu fui subir o arquivo que eu vi que eu tava meio um guache derretido, assim. E para mim não aparecia daquele jeito. Então, se ficar ruim, me dê um toque aí. Bom, também não sei se eu vou poder fazer muita coisa, né? Talvez eu mude de rede, sei lá, alguma coisa assim. Eu xingue a vivo, né, no meio da live. Bom, pedi para começar. Aliás, eu vou falar um pouquinho de mim, né? Porque tem muitos seguidores do Bob aí que não sabem quem eu sou. Depois vou pedir para o Bob falar um pouquinho quem ele é, que também tem galera que me segue que não conhece muito ainda. E tem gente que viu o anúncio lá e de repente não conhece nenhum dos dois. Exato. Eu sou Márcio, publicitário. Sempre trabalhei com marketing em diversos segmentos, principalmente na área de saúde nos últimos 10 anos. Legal. E na pandemia, inventei de testar novas formas de comunicação, né? A gente fica, principalmente no começo da pandemia, a gente ficou preso em casa, com muito tempo livre ali para pensar em coisas Procurando alguma novas coisa ou para a cabeça, né? ou para surtar. Então, para não surtar, fui pensando em coisas novas. E daí decidi fazer lives com pessoas que eu curto, pessoas que eu admiro por alguma razão, gente que tem alguma coisa legal para contar. E daí estamos aqui, chegamos à live com o Bob. Legal. Bob, eu vou pedir para você se apresentar, apesar que depois eu vou te perguntando um monte de coisa, então vou investigar mais ainda a respeito durante a live. Fala aí. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Bob Queiroz, eu tenho 36 anos, eu tatuo desde os meus 17 anos. Um fato curioso é que eu comecei a tatuar antes de ter tatuagem em mim, porque meu pai não deixava eu ter tatuagem, né? Então eu fiquei quase um ano tatuando e quando eu fiz aniversário, no outro dia eu já fiz minha primeira tatu, assim. Cara, eu Você só trabalho fez com 18 anos? só com 18 anos. Eu já Tá. tatuava e não tinha tatuagem, assim.
Você não fez igual a minha irmã que baixou um jeito... Antes dava para fazer mais gambiarra assim, eu não sei se hoje em dia dá, Dá. mas ela Cara, fez uma tatu com mas acho que 14, 15. dá. Mas assim, o que eu falo é uma métrica, né? Quem tatua seguindo a lei, fazendo a coisa certa, não vai tatuar um menor obviamente você não vai ter uma tatu boa. Uhum. Ah, não, mas ela não contou que ela era menor. Ela arrumou, sei lá. Foi, entendi. Ela enrolou. Mas, bom, eu faço isso há praticamente 20 anos, né? Vai fazer 20 anos agora. E que mais? Eu também tenho um podcast de tatuagem, né? Que depois a gente vai falar um pouco sobre ele. Mas, cara, basicamente é isso, assim. Você até colocou lá, né? Artista plástico. Já deixo aqui de antemão que eu não me considero um artista plástico, mas obrigado pela visão, né? Que você tem. Mas, cara, basicamente é isso, assim. Ah, suas obras ali são super legais e para produzir aquilo, um pouco de artista plástico você é. Nem que seja nas horas vagas. A gente chega lá. Não, isso sim, isso sim. Legal. Bom, vou ler a introdução aqui que eu preparei para a gente, mas depois nosso papo pode fluir mais Legal. naturalmente. Eu já li tudo, eu não vou ler nada, eu vou só acompanhando. Legal. Bom, eu vou falar aqui um pouco como eu te conheci, né? Há muitos anos eu gostava de marcar as minhas viagens importantes com tatuagens, o que é uma ideia meio tosca, mas descobrimos isso com o tempo. Eu não tinha ideia que isso era uma bobagem, pois eu não pesquisava bem o trabalho do artista, então eu não sabia o que podia acontecer, né? Podia dar bom ou podia dar ruim. Um dia eu ia ter problemas com isso, e foi o que aconteceu na Tailândia. Eu não tive problemas muito sérios, mas enfim, né? Escolhi um estúdio sem nenhuma referência na hora que eu vi e entrei no lugar, com receio de que a tatuadora não criasse algo muito elaborado ou não entendesse o que eu queria, afinal a língua era totalmente diferente, ela não falava muito bem inglês. Eu pedi algo não simples. Falava tailandês? Hã? E você Oi? não falava tailandês? Exato, então, e daí eu tentava falar, a língua intermediária ali era o inglês e nenhum dos dois falava a língua nativa ali, né? E daí eu pedi para ela um desenho que era uma sequência de estrelas que ia diminuindo ali na costela. No fim da viagem eu já não estava muito satisfeito com aquele desenho, eu tinha achado, enfim, não tinha gostado, né? Não vou falar mal porque tem muita gente que gosta de desenhos com estrelas, mas eu não estava mais feliz com ele. Além de ter sido a tatuagem mais dolorida que eu já fiz na vida, porque eu acho que eu conversei com o Bob também a respeito disso, né? A região já é mais sensível. Sim. E fora isso, eu acho que também, assim, ela pesou um pouco mais a mão ali, porque de tudo que eu tenho ali, as estrelas são o único ponto do desenho que tem um pouquinho de relevo na cicatrização. E daí as estrelas não tinham um significado especial para mim, nem tinham a ver com a Tailândia. Então, não fez muito sentido fazer aquela tatuagem lá. Chegando ao Brasil, eu comecei a pensar em mudar aquela tatuagem, cobrir, fazer o que eu faria a respeito daquilo ali. E, conversando com amigos, eu conheci o Bob através, na verdade, de uma amiga de amigo que estava fazendo uma tatu de uma bruxa. Acho que a Xérica. Isso, eu lembrava que ela tinha um nome diferente. Isso, e eu lembro desse seu amigo, eu lembro que ele era careca, a única coisa que eu lembro. E ele só escreveu uma coisa, tipo... Cara, a gente tá falando de quantos anos, Márcio? Isso foi, deixa eu pensar, eu voltei da Austrália em 2009. Eu voltei de lá em 2009 e eu devo ter desejado arrumar a tatuagem em breve. Então deve ter sido entre 2009 e 2010. Nossa. Tanto que eu ia até comentar aqui no começo e esqueci que eu sigo o Bob já há 3 estúdios, né? Agora eu tô no estúdio do Bob, então acho que vamos estabilizar ali. E daí, enfim, o Bob não... levei algumas referências ali para o Bob do que eu pensava em fazer para transformar aquele desenho. E ele conseguiu fazer uma construção ali onde as estrelas compuseram uma outra imagem ali e não ficou mais aquela tatu que eu não gostava. Aliás, virou um desenho que eu gostei bastante. Misturou com outras referências ali que tinham a ver com o meu momento. E entrando... Isso já faz um tempo razoável mesmo, né, Bob? Se você deve fazer mais de 10 anos já. Mais de 10 anos. E é uma tatu que tá legal até hoje, né, cara? Isso é um ponto que eu sempre comento com todo mundo que me acompanha, onde for, assim.
que é o lance da durabilidade da gente pensar na tatu para a vida inteira, né? Sim, sim. E eu acredito que isso não só acontece com a minha relação com o cliente, mas com a tatuagem. Porque a tatuagem com 12 anos ainda é uma tatuagem legal, bonita, bem encaixada. Isso é algo que eu levo muito em consideração no meu trabalho, assim. E isso, mas você comenta isso tanto a respeito da forma de desenhar ou assim da qualidade do desenho mesmo, assim, dela não estourar, É que, não apagar. na verdade, tudo caminha junto, né? Tá. O desenho tem que ser pensado e a técnica tem que ser apurada para pensar nela a longo prazo. Por Uhum. exemplo, uma coisa que eu falo muito no podcast é o advento das mídias sociais no meio da tatuagem. Ela mudou um pouco a forma como a gente enxerga a tatuagem. Então, Uhum. por exemplo, existem muitas coisas que tecnicamente são simples, mas impressionam, né, numa foto editada, contrastada Uhum. e tudo mais. Ficam lindas, chama atenção, impressiona o leigo, gera engajamento, like, o que for, mas elas na pele não funcionam, não têm uma Sim, durabilidade, são tatuagens que às vezes não duram 1, 2 anos. Então isso é algo sim. que eu luto contra, assim, E bastante. às vezes também, além da edição, desse trabalho todo, e que às vezes fica bom numa foto ali, tem alguma celebridade que fez uma tatuagem em algum lugar específico, na hora, ficou lindo, mas não quer dizer que vai ficar Exato. legal para sempre, né? De repente, a dela ela vai mudar, vai fazer outra coisa, vai apagar. A pessoa às vezes vai ter que conviver com aquilo ali para sempre. É que assim, a mídia é a pele, né? Indiferente de quem for, assim. É. E a tatuagem tem um caminho, ela funciona de só uma forma, não dá para mudar isso, assim. Então, Sim. E antigamente, não sei se de modo geral isso é uma percepção minha, assim, que eu via mais vezes e com mais frequência as tatuagens tipo se estragarem na pele das pessoas. Assim, não sei se o povo tomava mais sol, alguma coisa não, assim, eu mas acredito você que via mais gente com a pele boa, com a tatuagem estragada, assim, borrada com o tempo. Hoje é assim, menos comum. eu acredito que assim, os materiais para tatuagem evoluíram muito. Hoje em dia existem uma indústria enorme, existem várias indústrias enormes no mundo todo fazendo material só para tatuagem. Eu pude conhecer, por exemplo, a fábrica do Paulo Fernando, da Electric Ink, que é um dos maiores referências de material no Brasil, na América do Sul, assim. E, cara, ele tem. Estou citando ele de exemplo, né? Porque foi algo que eu vi pessoalmente. Mas na fábrica dele tem 6 engenheiros, 3 químicos, farmacêuticos. Então, tudo isso corrobora para a gente ter materiais melhores que vão durar mais. E, Tudo claro, evoluiu, né? exato, tudo evoluiu. Então, provavelmente hoje em dia. E assim, os artistas também evoluíram, a tatuagem evoluiu. Então, as tatuagens, eu acredito que elas têm uma durabilidade melhor hoje em dia. Mas eu acho que é uma faca de 2 gumes, porque eu sempre uso até uma piada. A pior merda é um tatuador ruim com material bom, porque nem Vai Jesus. durar e vai ficar uma porcaria. Exato. Mas. E antigamente era um pouco mais underground, era um pouco mais inacessível. Ainda tem alguns lugares no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, que ainda restringem a venda de material só para profissional, então você tem que mostrar um portfólio, tá? Mas no Brasil não é assim. É um E pouco tem mais muita diferença na percepção cultural também, né? Você mencionou isso, e agora eu também. lembrei de um comentário de um conhecido meu de que quando ele esteve no Japão, e ele tem mão, braço, tudo, pescoço tatuado, e ele era muito mal visto, mesmo que estivesse elegante e tal, porque lá culturalmente aquilo não é legal. E até quando eu morei na Austrália, falavam assim que se você as dicas de que aquela pessoa ali era brasileira. Uma delas é se o cara tivesse tatus bem visíveis no corpo. Então acho que é Sim, uma coisa também do brasileiro que a gente sim. pegou e abraçou. O Brasil é um puta polo, né, de tatuagem no mundo, referência, assim, o Brasil é bem evoluído. E eu acredito que tudo caminha junto à questão cultural, social, e eu acho que isso tudo corrobora para a tatuagem evoluir em determinados lugares do mundo, assim. Eu acho que Sim, isso faz muito sentido, né? Por legal. exemplo, a tatuagem japonesa a tatuagem japonesa não, a tatuagem no Japão, ela por ser mais underground, por não ser tão bem vista, ela tem relações com historicamente com a Yakuza,
Então, assim, eu acredito, né, na minha opinião, que por ela ser mais restrita, mais underground, ela se limita às pessoas que realmente gostam de tatuagens. Então, normalmente, quem tem bodysuit, tem orimono, tem tatuagem muito grande. A tatuagem comercial é algo novo no Japão, Sim. né? Entendi. Faz sentido mesmo. É diferente no Brasil, então cada lugar eu acredito que tem esse aspecto, assim. Eu acredito que isso Isso. influencia bastante. Isso, assim, acho que isso vale até para outras coisas. Eu lembro que para outras formas de expressão estéticas, assim, eu lembro, por exemplo, quando eu era a primeira viagem que eu fiz para a Europa, eu tinha 18 anos. Eu fui visitar uma prima que mora lá, que eu até mencionei num post que eu fiz agora há pouco. E isso foi em 98, na Holanda. Tipo, todo mundo sempre, sei lá, acho que é um dos países mais evoluídos em liberdades individuais, assim. E eu via gente de cabelo azul, de tatuagem no rosto. Eu lembro a primeira vez que eu fui para Holanda, eu lembro que eu fui pedir ajuda para um policial federal e ele tinha tatuagem no pescoço, na mão, assim. E assim, você não vê preconceito entre as pessoas por conta disso. Tá a velhinha ali pedindo informação pro tatuado, sei lá, tem um prostíbulo do lado de uma igreja, cada um tava na sua. E daí, assim, para voltar no ponto, eu curti lá um monte de cabelo colorido que o povo tinha. Comprei aquelas tintas que eu acho que eu nem existia daquele jeito no Brasil, porque eram umas cores que não é cor de cabelo de verdade. E daí eu pintei uma vez o cabelo logo depois que eu cheguei, o cabelo de azul e o cabelo de vermelho. Descobri que aquelas tintas manchavam o lençol e minha mãe ficou muito brava, porque cada vez que eu dormia a fronha acordava de outra cor. Nem sei se hoje em dia, a tinta deve ser melhor hoje em dia. Mas eu fiz aquilo porque eu curti muito e me apaixonei por aquilo. Mas quase ninguém fazia aquilo, e como quase ninguém fazia aquilo, assim, é engraçado como o que é diferente e o que não está seguindo a norma, mesmo que seja uma coisa boba, assim, choca, né? As pessoas e incomoda. A subversão, né? Tipo, eu era xingado na rua, o povo gritava algum palavrão do ônibus. Cara, de tudo. Tem um então, depois hoje em dia é comum, assim, você ver gente de cabelo colorido. Sim, um ponto que eu sempre falo, né, somente quem me acompanha no podcast e tal, por exemplo, por eu tatuar já há 20 anos, eu consegui acompanhar a visão que as pessoas têm da tatuagem e de ser tatuador, principalmente. Porque a questão da tatuagem, para mim, indifere. Não faz questão, não faz diferença para mim como as pessoas enxergam a tatuagem. Mas a cena, a comunidade, a profissão, eu vi como isso mudou. Então, por exemplo, o primeiro ponto. Cara, quando eu tinha minha primeira tatuagem, eu comecei a tatuar na Praia Grande, que é litoral de São Paulo. Eu falo que litoral é interior com praia. Cara, as pessoas perguntavam se eu não tinha mãe. Perguntava... Eu tinha uma tatuagem, cara. Tipo, se eu não tinha mãe. E eu tinha vários piercing e tal. Já tinha piercing também. Então, assim, a visão era completamente diferente. E a visão de ser profissional... Cara, eu lembro uma vez, assim, eu não lembro exatamente, eu tava num showzinho, assim, coisa de moleque, eu era moleque, eu tinha 18, 17 anos. E, tipo, eu lembro de uma pergunta que me marcou muito, que falaram assim pra mim, o que você faz? Eu falei, eu faço tatuagem. Até hoje é difícil eu falar que eu sou tatuador, assim. Eu falo, eu faço tatuagem. Então, você não pensa em ter um trabalho, em ter um trabalho sério? E hoje em dia, né, a volta disso, até tem o Bruno que tá falando aí, que ele é da Praia Grande lá. E, cara, o outro polo hoje em dia, eu vejo pessoas que, tipo, uma geração que fala, meu sonho é ser tatuador, meu sonho é fazer isso. Como isso virou, né? Exato, e para mim era completamente o outro lado, assim, então é muito louco como Ou seja, era porque você curtia. Né? Eu falo assim, cara, que às vezes as pessoas me perguntam, Bob, por que você começou a tatuar? Cara, eu só tenho uma resposta, assim, porque era da hora, pra caralho, só, eu não consigo te dar outra resposta, assim. Eu não vou te falar porque era rentável, porque tinha status. Porque não era até então, né? Não era rentável, não tinha status, não era bem visto, nem pela minha família, nem pelos meus amigos, nem pela sociedade. Cara, é só porque era da hora, assim.
Ponto final. Hoje em dia, não, né, cara? Hoje em dia, tanto que eu sempre bato nessa tecla da mística, do lifestyle. Eu sempre discuto isso porque ele é virtual, ele não é palpável, ele é utópico, não existe esse lifestyle, é um trabalho. Uhum. Mas, cara, você imagina há 20 anos atrás. Sim. Era o contrário. Além de não ser um trabalho, era mal visto, saca? Tipo, foda. Você achou um local profissional para fazer piercing nessa época? Porque eu ia Sim. mencionar que eu fui. Os dois piercing, eu já tive piercing no nariz dos dois lados aqui. E Uhum. eu achava, sei lá, não conhecia também, não tinha acesso, mas, porque isso foi antes ainda. Eu devia ter uns. Deve ter sido 95, 94. Eu quis botar um piercing e não achava nenhum lugar que fizesse isso. Eu fui na farmácia e pedi pro farmacêutico furar com a pistola. Então, os dois que eu tive foram furados com a pistola. Sim. Mas aí Hoje nem a orelha fura com a pistola. era 2000 e pouco, assim. E é engraçado, cara. Eu até discuto isso, a gente estava discutindo isso esses dias no estúdio. Nessa época, 2006, 2007, a cena de pista era muito forte. É É. engraçado. Hoje teve aquele boom, não sei se você vai lembrar, que, cara, era piercing no umbigo pra caralho. Assim. Toda mulher tinha piercing no umbigo, né? Exato. E isso mudou, né? Foi um... É sazonal, Foi né? Isso. moda, né? Exato, exato. Uhum. E, Bob, a gente falou várias coisas aqui, mas eu ainda nem entrei na primeira pergunta que eu ia fazer. A gente pode fugir de algumas ali, porque a gente foi pincelando várias coisas legais também. Quando, Márcio, quando Mas você eu me ia pedir para você convidou, falar um pouquinho de quem era o Bob. Oi, desculpa. quando você me Eu te interrompi. convidou, né, eu vi o roteiro, e Ah, principalmente por eu ter um podcast, eu lembro de uma frase muito, eu não sei se você conhece a Juva Lauer, que é pô, do podcast Mamilos, aham. que Não, muito é legal uma, o podcast. uma querida, assim, e ela também, a gente acabou virando bem amigo, assim, ela é minha cliente, e, cara, uma vez conversando sobre podcast, porque, cara, para quem não conhece o Mamilos, o Jovem Nerd, os caras são, tipo, né, Sim, são gigantes. gigantes, e são o início de tudo. Ela falou, Bob, a pauta não é o que você decide ou o que o convidado decide, é o que acontece na hora. Então, você me mandou esse roteiro, eu li assim, eu pensei, bom, Márcio, vai demorar mais de uma hora, porque eu É. gosto de falar, assim. Não, e você falou uma coisa que se conecta totalmente à conversa que eu tive com um amigo meu que eu também citei no meu post de hoje, e ele estava falando disso. Ele trabalha só com. A gente estudou junto publicidade, mas ele sempre direcionou a carreira dele para TV. E ele estava falando disso, assim, dando os toques até dele de experiência, assim, tipo, ó, você tem a sua pauta, mas se liberta dela também. Exato. Deixa fluir, porque às vezes a pauta Então, você vai isso. permear aqueles assuntos ali e às Exato, vezes não é tão relevante quanto o papo que vai surgindo naturalmente. exato. É isso aí. Mas o que eu ia Pô, te perguntar inicialmente era só para você falar um pouquinho de quem era o Bob antes da pessoa que eu conhecia ali, tipo, quem era você ali na Praia Grande, como foi ali a construção desse caminho aí, tá? Curtir tatuagem, isso eu já sei que você comentou. ó, Como você veio parar em São Paulo? eu vou dar uma boa resumida, porque a minha história na tatu, assim, ela é bem legal, mas ela é bem longa também. Mas, cara, como é que eu posso te dizer? Depois de muito tempo, assim, uma das coisas que eu gosto muito e, e já estudei muito é psicologia, assim. Cara, resumindo, eu tenho um perfil obsessivo por várias coisas. Então, eu sou aquele tipo de pessoa que sempre está inventando coisas novas para fazer e me ocupar, sempre. E, cara, eu nasci aqui em São Paulo, nasci na Moca, né? Mas por eu ter problema respiratório, minha família acabou mudando para praia, e tal, junto com meus irmãos também tinha, então a gente cresceu lá. Cara, e lá, puta, eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade e eu vendia coisa na praia, assim, sabe? Não sei se você lembra de um negócio chamado bate-bag, eu já contei isso no podcast, que era, cara, eram duas bolinhas, assim, numa corda de varal que você segurava e ficava batendo, assim, você lembra disso? Nossa, eu não lembro disso. Não, Não. não Cara, eu lembro, não vendia lembro. isso. Depois eu vendia umas outras coisas Bom, eu assim, ia para lá quando como era criança. Talvez ele tenha se cruzado na areia em algum momento. tipo colar, eu vendia, cara, bijuteria. Eu era criança, saca? Uhum. Mas cresci assim, cara, estudando
estudei em colégio público também lá e tal, mas eu sempre desenhei desde criança. Tem um fato curioso, até o Bruno, que é uma das pessoas que está interagindo na live, eu lembro quando eu era criança, mas criança mesmo, com 10, 11, 12 anos, a gente era vizinho, e a gente desenhava muito Mario. Mario. De vender isso contigo Isso no comentário. mesmo. Eles mesmo. Cara, eu comecei a desenhar no Turma da Mônica, porque o meu pai, ele foi sapateiro, então meu pai desenhava. Eu tenho vagas memórias, assim, do meu pai desenhando sapatos e tal. Hoje em dia meu pai não desenha mais. E aí eu tenho essa lembrança, e meu pai me incentivava a desenhar e tal, então desenhava a Turma da Mônica, a gente desenhava Marvel. E nessa época, eu, o Bruno e o Guilherme, ele vai lembrar do Guilherme, que pra mim o Guilherme era um deus do desenho, assim, ele desenhava muito. E, cara, eu já desenhava. Só que, assim, é engraçado, eu fui descobrir isso depois de muitos anos, até lendo sobre isso e conversando com as pessoas, que quando você chega naquela fase da adolescência, 14, 15, 16 anos, é muito normal se abandonar o desenho, porque seus interesses vão ser outros, né? Tipo, cara, você quer paquerar, dar rolê, sei lá, você tá descobrindo tudo, assim. Seu mundo se amplia, né? Paquerar é muito cringe, né? É muito coisa de velho, né? E, cara, e aí eu acabei deixando o desenho de lado, e aí eu, com 17 anos nessa, assim, por ter esse perfil obsessivo de... Eu já tinha banda, cara, eu cheguei a grafitar algumas coisas com um amigo meu, desenhava, então eu já sempre tive essa queda pela contracultura, por arte, por música. E, cara, numa dessas, falei, meu, quer saber? Vou tatuar. Foda-se. Igual, assim, eu faço isso até hoje. Então, sei lá, alguns anos atrás eu decidi que eu queria parar de tatuar e ser jogador profissional de pôquer. Mas aí é uma longa história. Mas então, alguns anos atrás, quanto tempo? Uns 4, 5 anos. Caramba, não faz tanto tempo assim. Tomar no cu, não quero mais tatuar, quero jogar assim. Aí eu vi que pra eu monetizar a mesma coisa que eu ganho com tatu ia me dar 10 vezes mais trabalho. Eu falei, não, vou continuar. Mas isso é uma outra história. Mas eu tenho esse perfil até hoje. Eu sempre busco fazer, tipo, coisas para me ocupar e fazer coisas legais e aprender coisas novas. Eu tenho esse perfil, assim. E justamente por ser obcecado, cara, eu fui de cabeça, assim. Então, eu com 17 anos, falei, cara, quero tatuar. Eu não tinha tatuagem, nunca tinha visto ninguém do ser tatuado, nunca tinha acompanhado nada, mas falei, cara, quero tatuar. E aí comecei a correr atrás. E aí conheci uma pessoa, que aí é uma história muito longa, né? Que se eu contar aqui vai demorar muito. Mas e as coisas foram gradativamente dando certo, assim. Uma coisa que me motivou muito, eu lembro que eu queria fazer muito new school, que era um estilo, cara, que era derivado do grafite, e era uma coisa que na praia não tinha, a cultura de praia é muito fechada. E eu lembro que eu perguntava para os tatuadores de lá que eu tive contato, por exemplo, eu queria fazer um traço grosso, um bold line, os caras falavam, meu, pra você fazer um traço grosso, você enfia a agulha ali na pele do cara e foda-se. Tipo, era muita informação, assim. Mas eu já tinha essa vontade e acabou que tinha uma revista de tatuagem muito, muito conceituada na época, que chamava Tatuagem, Arte e Comportamento, e ela tinha uma coluna chamada Pé Direito. E essa coluna, eles acabaram entrando em contato comigo, porque na época você mandava foto para essas revistas e tal. E aí acabou sendo uma matéria, e foi legal, porque assim, foi algo que eu cheguei para minha família, e falei, olha, É sério, ó. E foi bem legal, assim. E aí foi indo, cara, até que chegou um ponto que na praia eu percebi que a cultura era muito interiorana, e iria me limitar muito como profissional, como artista, e meus ídolos, tudo, tava aqui em São Paulo. E, cara, larguei tudo e vim para São Paulo. Aí foi quando eu fui trabalhar no LEDs, no Geles, que foi quando a gente se conheceu, depois de alguns anos, onde eu aprendi muito, assim. Conheci o Rafael Firmino, que, cara, quem me conhece sabe que cara, meu irmão, e eu aprendi muito com ele, evolui muito com ele. E, enfim, aí depois fui pro LEDs, até chegar no Laos e tal. Mas, legal. basicamente... Mas respondendo, eu só comecei a fazer tatu porque era da hora, só por causa disso, cara. Show. Deve ser curioso você... Como ainda faço coisas hoje em dia só porque é da hora, assim. Deve ser curioso você ser tatuado por um tatuador que não tem tatuagem, né? Lá no começo.
Durante, cara, uns 6 meses, mais ou menos, eu tatuava as pessoas sem ter tatuagens. E daí eu até vou inverter a ordem ali, ó, para a gente já esquecer a ordem da pauta. Eu vou te perguntar uma coisa que estava lá mais para frente, que À é vontade. como é ser entregar sua pele para outra pessoa tatuar, visto que na maior parte do tempo você está do outro lado. Como foi aí? É Como surgiu o seu engraçado. primeiro desenho? É engraçado porque existe uma visão diferente de tatuadores e de clientes. Cara, as pessoas quando perguntam, como é que você escolheu sua tatuagem? Você desenha sua tatuagem? As pessoas falam isso, sim. A minha resposta imediata, o meu cérebro diz, cara, eu não seria tão egocêntrico ao ponto de eu desenhar minha própria tatuagem, saca? Uhum. E então eu costumo falar que eu não escolho o desenho, eu escolho o artista e eu dou um caminho. Por exemplo, te dar um exemplo palpável, eu tenho um bodysuit, né, que é das costas até a parte de trás da coxa, que eu fiz com o Júnior, que é um tatuador referência no mundo inteiro aqui de São Paulo. E, cara, eu falei, olha, eu quero um dragão preto de frente e que ele seja o mais agressivo possível, porque ele tem um trabalho que tem esse peso, tem essa agressividade. Cara, faz o que você achar melhor. Então, assim, eu tô falando uma tatuagem de 60 horas, de 15 sessões, que eu não me preocupei, não dei esse guideline, assim. Então, eu normalmente escolho o artista, até para coisas pequenas. A minha última tatuagem eu fiz com o Léo, que trabalha comigo, que foi meu aprendiz também. E eu falei, cara, eu quero um pedaço da música do Alice in Chains e a fonte eu queria mais ou menos assim, fica à vontade, eu não quero nem ver. Então, assim, eu tenho uma relação diferente, uma relação um pouco mais solta. Normalmente as pessoas tendem a achar que por eu ser tatuador, eu vou ser mais, né? Você vai guiar tudo. Não, cara, eu não tenho essa relação, eu deixo bem à vontade, eu acho muito legal ter essa visão e experiência de quem está fazendo, assim. Eu acho que Saber escolher o profissional em quem você exato, confia para, né? exato, é isso. Esse é o grande segredo, porque talvez por eu ter uma visão um pouco diferente, eu já sei o que vai acontecer. Eu já sei Uhum. como a tatu vai ser feita, saca? Sim. Escolhendo o profissional, assim. E isso até se conecta com uma pergunta que um amigo meu fez, que estava ali na pauta, que é a respeito da. Eu não sei se isso é uma coisa tão nova, mas eu soube disso há uns, sei lá, uns 3 anos atrás, assim, até então não conhecia esse estilo de tatuador. Que um outro amigo meu fez algumas tatuagens já com tatuadores que têm essa pegada, que assim. Você não chega com as suas referências ou com as suas ideias. Ele Sim. faz uma entrevista com você, ele vê o que marcou a sua vida, com que você trabalha, pelo menos com ele foi assim. Entende um pouco de você, ele pega essas inspirações, ele decide o que ele vai tatuar, é quase como um pintor com uma tela, assim. E Sim, ele sim. te mostra, você quer esse desenho ou não? Tipo, você não, você é um pouco surpreendido pela obra que ele viu em você. Uhum. O que você acha dessa pegada? Cara, na verdade, assim, eu acho bacana, eu acho legal, mas assim, é algo, como é que eu posso te responder? É muito, muito, muito limitado. Então, pessoas que realmente fazem isso de uma forma que eu acho que tem um resultado bom é muito limitado. Então, por exemplo, assim, cara, vindo na minha cabeça, eu consigo citar o Vitor Montaguini, não sei se foi com ele Acho que que foi ele um fez. ele foi no Vitor também. É um dos É um tatuadores puta que artista, ele. é um puta artista e ele trabalha dessa forma. Mas Uhum. assim, o Vitor, cara, ao meu ver, ele é um cara fora da curva, um cara genial e ele tem essa forma de enxergar a tatuagem, né? Que eu acho muito legal, mas assim, não é a minha. Eu tenho até um amigo meu, o Alex Marques, que é um puta tatuador, e a gente conversa muito sobre isso, sobre o que é ser artista, que tatuagem é você mais um artesão. Então, assim, na verdade, por isso que eu até brinquei com isso que você falou, que você colocou lá, puta, é artista plástico. Uhum. Cara, eu acho que um artista faz isso, um tatuador, 99% das vezes eu entrego o melhor que eu posso dentro do que você quer. Uhum. Então, isso me faz mais um artesão do que um artista. Então, eu acho que, assim, existem tatuadores assim, de verdade, que eu acho que tem resultados satisfatórios. Cara, talvez eu não consiga contar nos dedos de uma mão,
Uhum. E eu acho que tem muita gente que usa isso. Eu aprendi isso quando eu fiz um curso de pintura com o Maurício Takiguchi, que muitas pessoas usam o conceito ser maior que a técnica, que é Uhum. algo que já não me agrada. Então, tem, Uhum. por exemplo, vou te dar um exemplo extremo. Do outro lado, eu sei que tem, eu já vi casos que a pessoa, sei lá, eu faço amuletos que são feitos com reiki, que eu analiso, e, cara, tecnicamente é uma tatu, sabe? Pífio, assim, é um trabalho, Uhum. É sabe? um conceito, mas ali a tatu em si não é uma. Exato, cara. Algo que um iniciante faria, mas a pessoa, por não ter essa noção técnica, usa de conceitos para vender isso. Então, eu acho que respondendo a sua pergunta, uns 10% realmente são real e algo muito bonito, mas é limitado, nichado. Uhum. Não, eu acredito que é uma gama muito pequena de pessoas que querem isso também. É, pelos dois lados, né? Tanto por quem faz isso Exato, bem e de exato, verdade, quanto por quem aceita exato, uma obra surpresa, assim, entre exato. aspas. Tem algo que acontece comigo que eu acho que é um meio termo, que acontece bastante. O último foi o Danilo, que é um cliente meu, acabou virando amigo, assim, que ele falou, Bob, eu quero uma tatu, esse espaço faz o que você achar melhor. Uhum. Whatever. Legal. Mas é diferente. Eu vou fazer algo que eu goste, que eu esteja na vibe. Não é algo que ele me conte a história da vida dele. Cara, isso é algo muito romântico, é algo bonito, mas eu não acho que é algo funcional e que funcione no dia a dia, assim, na minha Uhum. opinião. Ou seja, tipo, é válido, mas é um nicho pequeno. Quando Exato. bem feito, pode ser muito interessante, né? Mas é um Exato, nicho. exato. Uhum. A gente pode falar, pode usar um exemplo. Eu sempre gosto muito de usar exemplos assim para as pessoas que estão de fora entenderem. A gente pode falar de música. Cara, você pode gostar. Existe uma pessoa que gosta de jazz ucraniano com dubstep. Uhum. Pode. Mas o Sim. geral não é algo muito nichado. O geral tá ouvindo, sei lá, funk. Sim. E assim, a forma de produzir também você pode fazer um paralelo, né? Tem artistas que começam ali a compor com os instrumentos e tudo mais, tem artistas que já contratam compositor, tem o produtor que traz referências, junta tudo Exato, aquilo, enfim, há várias formas de construir, mas tudo é música. De alguma forma, exato, tudo está ali dentro do mesmo pacote, né? exato. E você falou do conceito, da história ali da pessoa e tal, e isso até também se conecta a uma outra dúvida de um outro amigo meu. Eu falei com três amigos que têm o corpo quase fechado de tatu ali, que os três me mandaram algumas questões. Tem o Juan, que é um outro amigo meu, que ele tem o corpo quase fechado, com tatus diversas, bem coloridas, e elas são estéticas e desenhos que ele gostou, mas ele detesta que perguntem o significado das tatuagens, porque daí ele fala, significa que o tatuador tinha horário e eu tinha dinheiro. Isso, cara, isso acabou virando até um meme, essa história. Não, é verdade. E daí eu queria te perguntar isso, assim, se o que você vê mais? Vê gente que curte um desenho, tatua, ou até o que você curte mais? Se a tatu tem um porquê tem uma história por trás, porque existem as duas coisas. Pode ter uma história legal que gera uma tatu bonita, pode ter uma história muito bonita que gera uma tatu que, se você não soubesse da história, não seria bonita. Até tem uma tatuagem, uma vez eu estava conversando com uma pessoa sobre uma das tatuas da Angelina Jolie, que ela tem as coordenadas do local de nascimento de cada um dos filhos no braço. Se você não souber o que é isso, parece um monte de número só. Mas daí, sabendo do conceito, é uma tatu legal. Ou pelo menos conceitualmente legal. Enfim, o que você acha de se ter ou não ter Então, significado? vamos lá. Eu vou responder primeiro eu, como tatuado. Assim, a minha resposta, quando muitas pessoas me perguntam isso, eu acho que as duas coisas são válidas. Se a sua tatuagem tem um significado, ok. Se a sua tatuagem não tem a sua estética, ok também. Mas eu acho que a tatuagem ela é um elemento visual, ela tem uma estética, um dos elementos de uma tatuagem boa é a estética, é como ela está encaixada no corpo. E eu sempre comento que a tatuagem você vê ela de longe. Cara, quando você vê a tatuagem na vida real, 98% das vezes você está vendo numa distância de 40 centímetros, 1 metro, que seja, ela tem que ser bonita.
Essa é a minha visão. Como é a visão? Eu gosto muito de arte, mas eu não sou o cara mais erudito de arte do mundo. E quando as pessoas me perguntam, mas eu não entendo de arte. Arte para mim tem que ser bonita, ponto. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que a partir do momento que você tem que contar uma história para ela funcionar e ser bonita, ela já não deu muito certo. Uhum. Então, eu acho importante, como eu falei do conceito ser marca técnica, eu acho que a tatuagem, primeiramente, ela tem que agradar os olhos, ela tem que estar bem encaixada no corpo. Em segundo lugar, ela pode ter um significado ou não também. Uhum. É porque isso é uma coisa que acabou virando, eu não sei se é meio cultural, eu não sei se o Miami Ink fez isso, mas você ter uma história super romântica e bonita em volta da tatuagem, cara, Acho que isso vende também, né? Pro programa. exato, porque aquilo é um formato, né? Uhum. Precisa daquilo. Mas na vida real, às vezes, não. E então, assim, por exemplo, a minha visão dentro da tatuagem é fazer o melhor possível dentro do que o cliente quer. E achar um meio termo de uma forma que funcione, que vá durar a vida inteira, e que dê certo, que fique bonito. Essa é a minha preocupação. Às vezes, cara, algumas pessoas mais próximas perguntam: essa tatuagem que você fez, você perguntou o que significa? Cara, eu nem pergunto. Eu Uhum. gosto de chegar de uma forma mais técnica, mais visual. Você é meu cliente, cara. Eu nunca te perguntei o que você está. Se eu falei porque eu tava tagarelando lá e contei. Às vezes na conversa para eu conseguir dar ideias e fazer funcionar, mas no geral, cara, eu sou bem pragmático, assim, eu quero que a coisa funcione e fique uma tatu bonita, isso para mim é o mais importante. Então, o significado, normalmente, isso cai no outro ponto, que quando as pessoas perguntam o significado de coisas, símbolos, por exemplo, o que significa borboleta? Cara, em cada cultura, em cada lugar do mundo, em cada tempo histórico, isso significa uma coisa. Até a Então, suástica tem dois significados completamente diferentes em duas culturas, né? Lá no exato, Oriente, cara. lá tinha nas casas e tal. A suástica, cara, ela vai de 0 a 100 em 0 segundos, saca? Então, assim, as pessoas se prendem muito a isso. Por exemplo, já aconteceu, cara, de um cliente vir. Juro por Deus, eu tatuei. Ele, cara, imagina que você pega uma caneta, enfia no papel e faz 1 milhão de rabisco, e ela entra, né? Um risco, faz um monte de rabisco e sai. E ele falou, cara, isso significa aleatoriedade da vida. Eu falei, whatever, mas isso é horrível. Saca? Horrível. Cara, mas eu aconselho. Mas daí você aconselha, mas chega num limite que a pessoa ela quer Eu aquilo, você aconselho até vai. a minha limitação sempre é técnica. Uhum. Olha, isso não vai dar certo. Aí eu não faço. Tá. Só. Isso não vai dar certo, não vai funcionar, não vou tatuar. Mas se é feio ou não, se ele julga bonito ou não, isso não é comigo, eu só aconselho. Essa é a minha Tá. Mas limitação. algo que você acha feio e você, sei lá, não quero que isso tenha minha assinatura, sabe? Não quero que olhem isso aqui é um trabalho do Bob. Não, então, mas eu acho que assim, o feio é algo muito É subjetivo. relativo também. Exato, relativo. Então, assim, a minha métrica sempre é técnica. Uhum. Então, cara, se é um desenho feio, mas ele vai estar bem feito, bem aplicado e vai durar a vida inteira, essa é a minha métrica. E aí eu vou fazer. Legal. É isso. E já aconteceu contigo, que era uma coisa que eu ia perguntar ali sobre o começo da carreira, imagino que em algum momento aconteça isso, porque assim, eu como publicitário, nem sempre a campanha que eu criei deu o resultado que eu queria. Ótimo se ela superou expectativas, atendeu clientes, atendeu meu propósito pessoal e tudo mais, mas às vezes tá ruim por qualquer razão. Sim. Como lidar com essa situação? Se, sei lá, a pessoa disse que queria uma coisa, mas na prática, quando fez, ela não era aquilo que ela queria, ou, enfim, se você também acha que você no começo, em algum momento, teve alguma vez que você não mandou tão bem, como lidar com o que deu errado? Basicamente é essa a pergunta. Na verdade, assim, eu sou muito cuzão. Esse é o português claro, assim. Quando eu comecei a tatuar, por exemplo, eu fiquei, cara, meses só fazendo kanji, sabe? Só letra japonesa. Uhum.
Porque era algo que eu tinha controle, tinha segurança, então as pessoas vinham, eu quero fazer um dragão. Eu falei, não, eu faço... Tipo fazer isso daqui, assim, né? Que é mais fácil. Que não foi com o Bob. Exato, eu sempre ia dentro dessas limitações e eu sempre me protegi muito. Hoje mesmo aconteceu algo, mas enfim, isso é uma outra história. Mas assim, eu sempre me protejo muito. Então, assim, se a pessoa não ficar satisfeita, é um reflexo das escolhas dela, não minhas. Sim. Mas, cara, então nunca teve um estresse, uma treta mesmo, né? Não, uma que me marcou assim, não, cara. Que Assim, bom. uma coisa que acontece, que já é um pouco mais comum, por exemplo, uma pessoa no calor do momento, ela decide fazer algo num tamanho X, no lugar Y, e depois, pensando com mais calma, ela já não tá tão feliz e quer mudar um pouco. Cara, tem um caso, assim, que é... Eu não posso contar ele inteiro, né? Eticamente e moralmente não me permite. Mas, cara, de um cliente que ele fez uma tatuagem. Cara, como é que eu posso dizer isso sem não dizer? Assim? Mas enfim, ele fez uma tatuagem, cara, era uma Vênus de Botticelli, uma pintura Sim, que, enfim. que linda. É linda, mas Bota no Google. depende da expectativa de como ele quer que fique na pele também, né? Cara, a tatu ficou linda, perfeita. E ele que. Perfeita não, né? Nada é perfeito. Assim, Ele fez a Vênus contigo, né? Já era com você. E era um fechamento inteiro. Desculpa, cortou. E era um fechamento. Ah. Um fechamento. Ele ia fazer o braço inteiro, tipo, até o punho. E começou com a Vênus de Botticelli. E a reclamação dele era que quando ele botava uma camisa, só aparecia pernas. Tipo, como? Eu falei, cara, a gente vai fechar o braço inteiro. Isso não vai acabar, né? Vai, no contexto todo, não vai aparecer só pernas. Enfim, cara, ele fez eu cobrir, e depois ele tirou com laser, e foi uma experiência muito ruim. Que chato. Então, assim, mas eu costumo falar que isso tem mais a ver com a personalidade da pessoa do que com o meu trabalho, sabe? Sim, exato. Até porque, assim, se a pessoa, pelo menos a minha visão, se ela vai fechar o braço, ela vai colocar a Vênus que ela está em pé ali em cima da concha. A não ser que você esteja o tempo todo de regata, ela não vai ser visível o tempo todo, né? Cara, e assim, se você escolhe uma Vênus, a Vênus tem perna, e sabe? Talvez se ensinar isso para se você conversar isso com a minha sobrinha de 4 anos, ela vai entender. Mas enfim, olha, se ele estiver me assistindo aí, um brinde para você. Mas, cara, você estragou meu dia. Mas é engraçado que, assim, eu sou muito tranquilo desde o começo, assim, eu me lembro, algumas coisas que você comentou me lembraram da minha primeira tatu, que é uma tatu que eu tenho nas costas, que é um mantra em tibetano, e eu era adolescente, eu não sei se eu já era maior de idade ou se eu fingi que eu era, enfim, eu fiz num lugar sério que não fazia em menores, mas eu não sei se eu era menor efetivamente ou não. Eu devia ter uns 17, 18, por aí. Só que eu tinha uma grana limitada para fazer a tatuagem. E eu fui, tipo, o valor que dava, eu fui aumentando o desenho nas costas. Graças a Deus, assim, ficou numa proporção que até hoje eu gosto. Mas imagina se, tipo, fosse muito caro, eu fizesse ela pequenininha ali, né? Cara, tipo, até é engraçado que tem uma galera rindo na live, porque algumas conhecem a história, algumas não. Mas eu falo que, cara, E assim, eu tenho uma relação muito... Como é que eu posso te dizer? Não íntima com o meu trabalho, mas o meu trabalho é algo que me atinge muito, sabe? Então, até porque é meu cotidiano há anos, assim. Então, por exemplo, cara, essa história desse cliente, por exemplo, e ao mesmo tempo ele... Não, eu confio no seu trabalho, eu quero que você faça. Cara, chega num ponto que já não virou uma relação legal. Claro, hoje em dia é meu trabalho, eu vivo disso, eu ganho por isso. Mas me limita e me mina a energia de alguma forma. E suga energia criativa também, né? Porque... Exato. Porque assim, eu não sou um tatuador tão purista, nem tão artista, a ponto de só impor o que eu penso. Não, cara, eu acho muito importante... É algo que eu falo muito no podcast. Eu acho muito importante ouvir a pessoa e saber o que ela quer e fazer o melhor possível dentro do que ela quer. Eu encaro muito como um trabalho.
saca? Tipo, eu vou estar disponibilizando a minha veia artística, o que eu sei fazer, o meu vocabulário artístico dentro do que o cliente quer. Eu enxergo a tatuagem dessa forma. E é bom porque isso me afasta do glamour, me afasta dessa visão, né, egocêntrica de artista, que é algo que não me apetece, assim. Uhum. E a minha experiência contigo até, para mim, mostra muito disso, que a gente sempre debateu muito bem os desenhos e assim, eu lembro, por exemplo, quando eu levei aquela referência que eu queria uma tatu baseada naquela foto da Madonna pelada pedindo carona em Miami. Daí eu falei, Bob, mas eu acho que a minha sugestão, que esse braço dela pedindo carona esticado pro lado, na minha perna, ele vai dar a volta na perna. Então, e se a gente dobrar o braço? Daí a gente dobrou o braço dela. Então, isso é a questão que eu falo da estética, porque quando eu olhar para sua perna, se a gente não tivesse alterado, eu ia ver um braço dobrado. Uhum. Mas, se alguém perguntasse, nossa, mas o braço dela não tá estranho? Não, isso é uma foto da Madonna tirada em Nova York. Cara, é uma frase que eu gosto muito de falar, ninguém se importa. Sabe, as pessoas querem ver uma tatu bonita na sua perna. E ponto final. Então a gente precisa... Ela não tá com o original da foto ali para comparar se tá perfeitamente na mesma pose, né? Tatuagem é isso. As pessoas estão esquecendo um pouco isso, mas tatuagem é isso. Cara, se a gente estivesse agora numa mesa de bar conversando, eu ia ver essa tatuagem a 30, 40 centímetros. Eu não ia ouvir a história dela. Mas tem pessoas que gostam disso, eu entendo. Eu acho uma idiotice, mas eu entendo. Que gosta de contar uma história, tá, sobre a tatu para fazer ela ter um valor. Eu não enxergo a tatuagem dessa forma, assim. Então. É mais libertário até para você, né? Mais livre. Total. Acho que ficar preso a isso acaba sendo uma armadilha. E uma outra pergunta que um amigo meu, também tatuado, todo tatuado, me mandou, é que a impressão dele hoje em dia é que, principalmente as pessoas mais leigas a respeito de tatuagem, acham que uma tatuagem só é incrível quando ela é muito fina, quando o traço é muito fino, e para ele, ele acha que às vezes até um desenho que é mais grosso, deve ter um nome técnico desse desenho, mas eu não sei, tem um traço mais pesado, ou às vezes exige linhas mais retas, sei lá. Sim. Pode exigir tanto quanto ou até mais da técnica do tatuador do que simplesmente ter um traço muito fino. Cara, vamos lá. O que você acha? Isso assim, cara, isso eu acho que se existisse um questionário sobre tatuagem, essa seria a primeira pergunta. Assim. Existe um conceito muito, muito errado que ele é baseado, ele é um reflexo social nosso, porque assim, como é que eu vou te explicar? Quando começou a se tatuar, né, no país, que foi o Luke, que é um holandês que veio para o Brasil, até a tatuagem marginal, porque a tatuagem começou sendo marginal, né, na margem da sociedade, era muito limitado. Então, todas eram grossas. Então, tatuagem de cadeieiro era grossa, tatuagem de prostituta era grossa, tatuagem de... sabe, do surfista, aquele extremo dos anos 80, era grossa porque era o que existia. Então criou-se um estigma de que para uma tatuagem ser bem feita e profissional, ela tem que ter um traço fino. Agora eu vou te explicar e vou explicar para o leigo o que é um traço fino. Hoje em dia, né, não vou nem falar como era antes, mas existem tipos de agulhas que a gente compra. Então, por exemplo, no meu trabalho eu devo ter uma variação de 8 a 9 tipos de agulha. Então, o que é uma agulha fina? É uma agulha que eu compro, que ela tem uma numeração, que eu tiro ela da caixa e ela faz um traço fino. É isso. Eu usar uma agulha fina não me faz um tatuador melhor. Eu falo que o que faz um tatuador bom é você usar o traço certo para cada tipo de tatuagem. Então, digamos que, sei lá, a sua irmã, sua mãe, vem escrever fé no pescoço. Eu não vou usar 14 agulhas que vai fazer um traço dessa largura no pescoço da sua mãe. Porque... A não ser que ela queira tipo uma fonte, tipo impact, assim, né? Exato, na grosso modo. Agora, por exemplo, eu não vou fazer um trabalho como esse que você mostrou do seu braço, que é um bold line, que é algo que tem peso, tem força. Eu vou usar uma lapiseira 0,5, eu vou demorar 9 horas para fazer algo que com a agulha certa eu faria em 40 minutos. Então, assim, isso é um conceito muito errado
E ele é derivado dessa visão, dessa geração dos anos 80, 90, disso que acontecia. E o seu amigo tá mais do que certo, e provavelmente por ele ter bastante tatuagem. Cara, existem vários tipos de agulha, vários tipos de traço, e o ideal é você usar o traço certo para cada tipo de tatuagem. Por exemplo, eu usar um traço super fino e não ter a mínima precisão, me faz um tatuador melhor. E isso é uma das coisas que eu estava falando lá no começo. Algumas pessoas usam isso como um artifício. E, por exemplo, eu posso usar um traço, cara, a menor agulha que eu puder, com uma tinta diluída que vai parecer um fio de cabelo. Ela vai ficar linda numa foto no Instagram, vai impressionar as pessoas, que vão achar mega bonito, mega delicado, mas ela não vai durar cicatrização. Vai passar um mês, aquilo vai sumir, o corpo vai expelir, não existe pigmento, não tem peso. Então é algo que não funciona. E isso é algo que eu luto muito e converso muito com meus clientes para educar isso, que é a tatuagem a longo prazo. Cara, eu posso usar uma agulha. O Michel, que trabalha comigo, a Paulinha, eles usam uma agulha. Uma. Cara, é um fio de cabelo. Mas se você usar só isso, se não tiver contraste, não tiver outras variações, cara, não dura um mês. Dependendo do lugar do corpo também, né? A gente conversou muito sobre tatuagem na mão, porque... bom, eu tenho só a última aqui que a gente desceu o risco até o dedo, né? Mas você me explicou que desenho muito elaborado na mão apaga com o tempo. Uma coisa que acontece muito é a visão que as pessoas têm de foto. As pessoas estão olhando o Instagram e acreditando que isso é uma tatuagem. E que aquilo é duradouro, né? Exato. As pessoas estão olhando para filtro, estão olhando para edição, as pessoas estão achando que a minha pele é assim, eu botei um filtro aqui. Saca? Não é assim que funciona, não é a vida real. Mas a tatuagem é real, porque você carrega ela. E por isso que, assim, às vezes as pessoas falam, por que tem tatuadores que têm agenda cheia, outros que têm agenda vazia? Porque as pessoas esquecem do real, saca? E o real é a tatu boa na pele. É o que me traz cliente há 20 anos, cara. E é o que me traz até hoje. Então, eu comecei a tatuar, não existia nem, sei lá, Orkut, saca? Tipo, então, assim, isso... profissionais bons, de maneira geral, assim... essa troca, essa conversa, essa explicação para até educar o seu cliente. Ó, isso vai dar certo e porque dá certo, não vai dar certo e porque não dá certo. É o que faz a pessoa voltar depois, né? Em vários tipos de serviço, assim, até, sei lá, até de coisa mais simples. Você me fez para fazer uma associação que, quando eu era moleque, eu cortava o cabelo num lugar lá perto da casa onde eu morava. E, assim, o que eu dissesse que eu queria fazer, mesmo que eu não sabia como ia ficar um corte, o cara fazia. Só que, de repente, tipo, ficava horrível o que eu falei, porque eu não tenho noção da proporção, ainda moleque ainda, eu não tinha noção da proporção da cabeça, ou que a minha cabeça não é igual a cabeça de alguém que eu vi na foto, coisa que talvez um outro profissional fizesse por mim e não me deixasse daquele jeito. Cara, que é um demo, que eu até estava conversando com uma cliente minha que é cirurgia plástica, cara. Que é um exemplo maior, você vê uma Donatella Versace e você vê pessoas que você nem sabe que fez plástica. Quem é o profissional bom, sabe? E até nesse sentido, falando de cirurgia plástica, tem muita, assim, no detalhe você vê quem é o profissional também correto para você mesmo, né? A escolher. Tem uma amiga minha que, quando ela foi colocar prótese no seio, o profissional olhou para o rosto dela e eu acho ela maravilhosa. Acho que ela até foi comigo em alguma sessão lá, não sei, mas enfim, você não vai lembrar. Ele falou para ela: você não quer aproveitar e corrigir o nariz também? Ela não foi reclamar do nariz dela. Foda, né? Cara, assim, ó, tem até um episódio que eu fiz no podcast só falando sobre ética, porque ética é algo que tá morrendo, né, cara? Mas imagina, total antiético. É uma pessoa que tá, às vezes, super feliz com o nariz dela. Ela não tá se importando. Cara, imagina o peso, tipo, olha, o cirurgião vai ajudar. Tanto que ela saiu brava de lá. Ela me contou, tipo... Tanto que quando alguém fala assim, fora... Até no estúdio, quando alguém fala, ó, essa tatu eu fiz com outro cara, o que você acha? Eu não respondo, cara. Eu não respondo, saca? Tipo, não dá. Quanto mais fora do estúdio. Porque é total antiético, assim. E isso é algo que tá se perdendo.
Na em vida, vários né? níveis, né? Tatuagem. É. Exato. E ainda mais ele lá, no caso, numa área médica. E eu ia te perguntar uma outra coisa ali lá atrás que me ocorreu sobre as modas das tatuagens. Porque, por exemplo, na hora que a gente estava falando de pensar só na estética ou precisar ter um sentido na tatuagem. Tanto pro... Acho que principalmente, na verdade, quando a gente é cliente, assim, eu sempre paro para pensar um pouco se aquilo que eu achei legal, eu não tô achando legal porque todo mundo tá achando legal e eu tô vendo em todo lugar. E daqui a um tempo vai ser igual eu zoei em alguns dos meus posts ali de divulgação, que eu nem lembro o que eu construí ali na frase, mas eu falei que as tatuagens, um tribal me remete sempre a anos 90. Porque Total, tribal no era cóccix. moda. Aquele tribal, tipo. E nos Estados Unidos isso virou uma gíria, né? Que é o tramp stamp, tipo. Hoje em dia. Tipo eu lembro até que de algumas meninas que eu via na rua aqui que tinham um tribal no braço igual da Pamela Anderson. E daí, qual que é a moda hoje em dia? Cara, assim, é meio difícil eu falar sobre isso, porque, cara. Você vai entregar muita gente que seguiu a Exato. moda. Mas, assim, é engraçado porque, cara, ao mesmo tempo que tatuagem é algo atemporal, ela não é. Existe moda, não adianta. E, cara, e a moda, ela é tão forte que às vezes ela chega em. O consciente coletivo chega em palavras. Sabe, tipo, de várias pessoas tatuarem a mesma palavra. A gente chega nesse ponto. Ou a mesma frase. Então, cara, isso existe e várias coisas são. Tanto que assim, teve uma vez que a gente fez uma piada lá no estúdio, que a gente botou uma placa, a gente tem um mural de meme lá, que quando um ou outro vacila, a gente dá uma zoada e vai lá pro quadro de meme, assim. Porque estúdio de tatuagem é uma eterna sétima série, assim. E aí, cara, a gente botou um quadro, estamos há 3 dias sem tatuar leão, 4 dias sem tatuar leão. Cara, não passava de 15 dias, saca? Tipo, só que aí alguns clientes começaram a se ofender, então a gente tirou. Então, assim, cara, as pessoas. Existe o consciente coletivo, existe. Eu não sei se ele é um reflexo das redes sociais, porque de tanto você ver alguma coisa, o seu cérebro absorve isso de alguma forma, igual você falou. Ou será uma coisa temporal, ou se é um reflexo de pessoas famosas, ou não. É um conjunto, talvez, né? Um conjunto. Mas, cara, existe a reflexão que eu, pelo menos como tatuado, faço antes de aparecer lá com alguma ideia para falar contigo, não ser, assim, eu não quero seguir necessariamente algo que está na moda, porque depois aquilo vai se desconectar de mim, vai ter relação só há um tempo, mas eu gosto de algo que tem algum significado para mim naquele momento, porque até se eu olhar para aquele desenho depois, ali, daqui a 10, 20 anos, e ele já esteja datado, ele mostra um pouquinho do que o Márcio era ali há 20 anos. Então, para mim, tá ok. Cara, quando eu comecei a tatuar ali, 2000 e pouco, a concepção de tatuagem feminina, por exemplo. O que era feminino e delicado? Cara, era anjinho barrigudinho, era fadinha bonitinha, era gnomo, era mago. Cara, hoje em dia, a gente olhando para trás, é extremamente datado. A feminina, ela tinha que ser fofinha, saca? Hoje em dia, não. A tatuagem feminina, ela é delicada, ela é ornamental, ela encaixa no corpo, ela tem várias outras questões que nem se pensavam na época. Eu tenho, inclusive... Desculpa, pode falar. Tem coisas que são atemporais. A Luana até comentou, por exemplo. Cara, caveira. Desde que eu comecei a tatuar de criança, caveira é da hora, dragão é da hora, rosa é da hora. Isso nunca vai mudar, saca? Mas nessa época as coisas tinham que ser fofinha, tinha que ser golfinho, anjinho barrigudinho. Cara, e o tempo mudou. E é um reflexo do tempo e da época. Tudo que a gente está falando agora, que as pessoas estão tatuando, vou continuar com o exemplo de tatuagem feminina, seja mandala, ornamento ou coisas que... Cara, pode ser que daqui a 10 anos a gente esteja tendo a mesma conversa e falando, mano, que merda as pessoas tatuavam. Tipo... ou assim também, se a pessoa tem aquilo ali que ela fez naquela época, eu já vi uma vez uma entrevista da Julia Petit, sabe quem é, né? Ela
comentando lá por alto, lá quando perguntaram acho que ela estava no Jô até na época, uma história meio velha. Mas ele perguntou das tatuagens dela, ela falou, ah, não, eu tenho vários tribais, anos 90 para mim. E assim, na paz. Ela fez nos anos 90, ela viveu os anos 90, tipo, marcaram a vida dela e marcou a pele dela, tava de boa pra ela. E tá tudo certo. Eu acho que assim, você tem que bancar a sua escolha, né? Pra tudo. Eu tenho várias tatuagens que hoje em dia eu faria completamente diferente, mas faz parte da minha história, da minha visão com a tatuagem, cara, e tá tudo certo. Mas eu acho que isso tem muito mais a ver com personalidade. Essa resposta é um reflexo da personalidade dela, como a minha da minha. Mas várias pessoas estão assim. Cara, às vezes a gente chega ao extremo das pessoas chegarem e perguntar. Hoje em dia é menos, né? O que tá na moda? Exato. O que tá na moda? Eu queria tatuar o que tá na moda. Me fala aí. A minha irmã já escolheu uma das tatuas que ela fez lá atrás, depois ela cobriu, dessas tatuas que ela fez antes, fingindo que era maior de idade, em pasta. Gostei dessa daqui. Isso é um reflexo da época, era assim que funcionava. Esse lance de o cliente desenhar e criar, isso é algo novo. Naquela época isso não existia. Assim. Isso conecta uma história que eu já ia falar da fadinha e me lembrou de uma outra coisa que aconteceu na mesma situação. Uma vez eu fiz um bate-volta com uma amiga minha, devia ser por volta de 2002, assim. A gente foi para o Guarujá. Praia Grande, a Califórnia brasileira. Tava ali do lado. E daí... enfim, curtimos o dia na praia, bebemos. Ela ficou bêbada, passamos na frente do stand de tatuagem e falou, vamos fazer uma tatu agora. Entrou, fez uma fadinha. Depois ela detestou a fadinha e cobriu. E daí ainda, o cara viu a minha tatu das costas, que é esse mantra tibetano, ele curtiu e pediu para tirar uma foto. E depois eu vi que ele ia colocar na pasta dele. Para ser uma das referências para tatuarem. Era assim, cara. Era como os anos eram, assim. E é louco que eu falo que a tatu é cíclica. E hoje em dia mesmo, várias pessoas lutando contra isso, ainda é assim. O trabalho que eu faço no podcast ou que eu faço no dia a dia, cara, em alguns lugares, em determinadas culturas, pontos, cara, isso nem existe. As pessoas acham que assim, a tatuagem que tá na internet é domínio público, qualquer um pode tatuar do que for. Cara, tem um exemplo muito engraçado, assim, tem uma cliente minha, Sabrina, e a gente fez uma marinheira na coxa dela. É engraçado, porque assim, ela falou, Bob, eu queria fazer uma âncora na coxa. Eu falei, olha, eu vou desenhar um negócio, porque era uma pessoa, como é que eu posso te dizer? Ela tem uma ligação mais íntima com a tatu. Ela já trabalhou em estúdio, ela tem uma visão um pouco diferente. Falei, vou desenhar algo novo e vou te mostrar, beleza? Beleza. Desenhei uma marinheira com uma âncora e tal. Cara, tatuamos nela, ficou linda, é uma das tatus que eu mais gosto. Não sei por que cargas d'água essa tatu viralizou. Cara, viralizou. Tanto que as pessoas, até hoje elas me mandam, Bob, a marinheira. Cara, mano, todo mundo conhece essa história da marinheira. Já me mandaram site de acompanhante com a marinheira. Tipo, a mina tinha tatuagem da marinheira na pele? Cara, já me mandaram... uma vez era um print de um grupo do Facebook, que era o grupo da selfie. O cara mandou uma selfie dele com a marinheira no peito. E o cara de baixo respondeu, caralho, você tem a mesma tatu que eu. E mandou a porra da marinheira. Falei assim... Viralizou essa porra dessa marinheira. Mó galera fez essa desgraçada dessa marinheira. E, cara, eu vou falar o quê? Pô, pena que você não pode registrar, né? E letra de música que você registra, assim, você tá ganhando royalties em cima. Não dá. Foi até engraçado, cara. Que tipo, a Sabrina, eu tatuei ela um tempo atrás, um desenho que eu fiz de um livro. Eu fiz um livro, o meu segundo livro que eu fiz de tatu. Eu falei, esse livro vai ser copyleft total. Eu fiz o livro, uma página é o desenho, na outra página é o stencil. Quem quiser tatuar essa porra, tatua. E, cara, ela falou, mano, eu quero tatuar esse desenho aqui. E eu nunca tinha tatuado ninguém. Cara, eu tatuei, deu 2 semanas, ela me mandou uma foto. Eu falei, mano, você não acredita. Filha da puta tatuou esse desenho. Assim, cara, E assim, é ética, né? Ética não é lei. Faz quem quer. Então, sim. Não tem como controlar. Não tem controle, né? Não tem. E até, assim, até quem foi tatuado também, às vezes tem que se libertar um pouco disso. Porque ela, por exemplo, pode se irritar de ver todo mundo com a mesma tatuagem que ela. Mas eu lembro que
eu brinquei, eu brincava com uma amiga minha, uma época, que quando ela viu quando ela morou em Londres, o grafite do Banksy com a menina com o balão na mão, e ele era muito recente, ele tinha acabado de ser grafitado. E daí ela fez a tatuagem. Depois disso, Sim. vira e mexe o zoava. Ela, olha, Mari, olha aqui, não vou falar o nome dela. Olha aqui, olha essa tatuagem, até que ela tava começando a se irritar, eu parei. Ah, o Banksy virou hype, né, cara? Então, assim, cara, não tem. É lutar contra a maré, não tem como se preocupar com isso. Por exemplo, cara, no podcast eu tenho muito esse trabalho de falar de ética e tal, mas existem grupos no Facebook que a galera pega tatu de outras pessoas e botam lá para tatuar. Cara, eu recebo mensagem direto, mas assim, direto, cara, todo mês, de pessoas falando: ah, legal. Ah, essa tatu que você fez, você tem o desenho dela? As pessoas me mandam direct. Eu falo: tenho. Você pode me mandar? Eu falei: mas por que eu faria isso? Ah, porque eu quero tatuar aqui, eu moro não sei aonde. Eu falei: cara, eu não posso, eu fiz esse exemplo. Tipo, a pessoa perde completamente a noção de... Então, assim, cara, eu faço minha parte, o podcast eu ainda faço mais ainda, mas é difícil, cara. Não tem Mas como. isso acontece em todos os segmentos, viu? Porque tem uma amiga minha, produtora de eventos, que ela estava participando de uma concorrência, não passou, mas daí a pessoa que não a selecionou para a concorrência perguntou: ah, aquele cara lá que era de tal ação, você não podia me passar o contato dele? Ela ficou pensando assim: por que eu passaria o contato? Você quer pegar só um pedacinho do que eu ia te vender e fazer por conta Cara, própria? eu não sei se isso é do brasileiro, isso é do ser humano, eu não sei, cara. Sei lá, viu? Bob, eu queria te perguntar também um pouquinho sobre empreender, que era um dos tópicos ali que a gente tinha listado. Como que ter esse... agora são dois trabalhos, né? Um é cuidar do seu negócio e o Sim. outro é tatuar também. Você tem curtido? É desafiador? É mais libertador? Cara, assim, como é que eu posso te responder isso? Durante muitos anos, eu fui avesso a isso, justamente por esse medo, esse receio, né, de empreender e tatuar, porque eu acho que eu poderia correr o risco de ser mais empreendedor e menos tatuador. Virar um administrador só. Mas, Desculpa. exato. Mas cara, eu tenho uma benção, assim, que eu tenho um grande amigo, que é o Henrique, que ele tem, que, cara, é um amigo meu de muitos anos, e ele, quando eu montei o Lauser, na época eu tinha uma sócia, que era a Melina Casteleto, e o Henrique começou comigo também, e o Henrique me ajudou a administrar a loja. E, cara, ele executa essa função com maestria, assim. Então ele tem essa visão, ele cuida disso, ele tem, hoje em dia, né, eu não tenho mais essa sócia, a Melina acabou seguindo outro caminho, eu acabei ficando com a loja sozinho, né? Mas com o Henrique trabalhando comigo, então assim, eu não consigo te responder essa pergunta com total afinco, porque, cara, eu sou 100% dependente dele. Uhum. Ele é uma peça muito chave nisso. Ele toma todas as decisões burocráticas e do front ali do estúdio. Uhum. E ele me deixa mais confortável para ser mais tatuador. Legal. Então, o meu desafio, eu acho que ele é mais no sentido burocrático financeiro, de você cuidar e administrar, principalmente em frente, sei lá, uma pandemia, alguma coisa assim. É que eu ia até te perguntar Mas, isso também. O que a pandemia mudou aí no exato. negócio? Assim, ó, né, só terminando essa parte, assim, então, eu acho que, resumindo, se algum dia o Henrique saísse, eu tava fudido, essa é português, claro. Tanto que eu penso muito na minha parte de empreender como um modelo de negócio. Então, eu criei um modelo de negócio onde eu sempre incentivo o Henrique, que é meu manager lá, eu incentivo ele a estar trabalhando e produzindo, assim como incentivo as pessoas que também trabalham para mim, que eu costumo dividir em dois grupos, né? São as pessoas que trabalham para a loja, que eu tenho uma responsabilidade, que hoje em dia são
Tem o Henrique, Alan, o Davi, que você teve contato, que cuida do marketing. Essas pessoas eu tenho total responsabilidade. E os tatuadores que trabalham comigo, eles são prestadores de serviço, eles são agregados. Eu também tenho responsabilidade, mas eles são parceiros comigo, assim. Uhum. Então, assim, eu acho que a minha parte como administrador, o modelo de negócio de tatuagem hoje em dia mudou muito. Então, eu acho que para uma pessoa, ela tá um tatuador, para ele estar contente trabalhando com você, ele só vai estar lá por dois motivos: por afinidade pessoal ou artística, né? Esse é um motivo. E um outro motivo dele estar lá é a energia e uma estrutura num ambiente de trabalho que ele consiga trabalhar bem. Então, essa é uma parte que eu me preocupo muito. Porque senão ele estaria por essas razões naquele lugar, senão ele faria o quê? Ele abriria o negócio dele? Pena que eu tenho um tatuador muito talentoso lá. E ele tem um trabalho excepcional que tem muita procura. Nada impede ele de alugar uma sala comercial e, comprar e atender os clientes dele lá. Tá. Nada. Então eu não consigo oferecer outra coisa além do que uma estrutura. Quando eu digo uma estrutura física e um background, atendimento, que é uma das coisas que eu mais levo em consideração no estúdio. Então, a gente tem um atendimento, uma estrutura que proporciona ele a trabalhar. E, cara, e um ambiente de trabalho, assim, e afinidade. Porque, assim, as pessoas se ajuntam por afinidade, principalmente na tatuagem. Ah, eu quero tatuar com o Léo, porque eu gosto do trabalho do Léo, quero ver ele tatuando, quero acompanhar. Ou afinidade pessoal. Puta, eu gosto pra caralho do Bob e quero trabalhar com ele. É isso, não existe outra coisa, cara. Então, essa é a minha parte administrativa. E aí, né, complementando a parte da pandemia, cara, foi bem difícil. Mas uma vantagem que eu tenho é que eu sou tatuador e dono do Laos. Então, o que eu monetizo como tatuador é como eu vivo, e o dinheiro do Laos, a grana do Laos é a grana do Laos. Ponto. Então, isso foi algo que me manteve, que foi algo que me fez me segurar durante a pandemia, porque o meu caixa do Laos, a minha segurança é algo que eu não mexo, eu mexo uma vez por ano. Então, isso foi algo que manteve. E uma coisa que eu tenho orgulho em falar é que eu consegui manter todos os funcionários, paguei integral todo mundo, mesmo na pandemia. Eu tenho orgulho em dizer isso, assim. E, cara, teve uma coisa que eu até aprendi com a Ana, que estava até aí assistindo na live, que um termo que você já deve... Acho que a gente conversou isso quando a gente tatuou, né? Que é um termo que estão usando, está sendo estudado agora, que é o revenge buying, que são esse senso que veio na pandemia de como a vida é efêmera, de como as coisas passam e de você fazer coisas que você tem vontade de fazer, assim. Então, cara, após esse primeiro lockdown, teve um boom, na minha opinião. Eu acho que teve uma procura maior de tatuagens, foi legal. Esse segundo lockdown, as pessoas ficaram um pouco mais receosas, mas eu acho que o nosso meio, principalmente o Laos, eu posso responder pelo Laos, né, e por mim, eu acho que a gente conseguiu se sair bem, assim, nessa pandemia, cara. Eu não tenho o que reclamar, assim, de forma alguma. Legal. E eu queria te perguntar do TatuCast, mas antes disso, antes que eu me esqueça, vou pedir para você também falar onde está o Laos, onde as pessoas te acham ali nas redes. Fala aí onde te encontram também. Que, inclusive, mesmo antes de eu falar, alguns já sabiam quem era, né? Que no primeiro post que eu fiz ali, 2 amigos meus, não sei se você viu, comentaram que já tatuou lá e tal. Eu não... eu vi. Eu nem sabia. Uma amiga sua falou, meu, tatu lá nessa loja, o atendimento é mó bom. A Pri agora tá falando que o atendimento é mó bom. Porque, assim, isso é uma coisa que eu cobro muito lá, que é o atendimento. Porque eu trabalhei em outros estúdios, né? Não vou citar nome, mas quem me acompanha sabe. E uma das queixas maiores era o atendimento. E eu vejo isso muito em vários tatuadores, em vários estúdios, que é esse distanciamento entre o tatuador e o cliente. E eu acho um absurdo, cara, porque algumas pessoas usam isso a seu favor.
E eu acho isso um absurdo. Então, algo que eu peso muito é o atendimento do Laos, assim, que é ter essa relação mais próxima com o cliente de várias formas, enfim. Não, é verdade. Agora que você mencionou isso, é muito diferente de, não vou citar, mas de diversos lugares que eu já visitei para fazer ou pesquisar uma tatuagem. É profissional, é cordial e tudo mais. E isso em vários, cara, se a gente pegar para vários aspectos, em vários serviços, cara, às vezes você manda uma mensagem, as pessoas nem te respondem. Então, assim, cara, isso é algo que lá eu tento cobrar isso muito deles. Mesmo que seja difícil, às vezes é muito difícil, cara, porque lidar com o público é difícil. Mas isso é algo que a gente tenta levar como um diferencial. Então, assim, o Henrique, a Alana, que hoje em dia, praticamente, quem atende, quem está lá sendo recepcionado é pela Alana, e faz isso com maestria. O Davi nas redes sociais. Então, cara, eu acho que isso é um diferencial que a gente tem. O Laos, ele tá na Iambiquaras, em Moema, no 1039, né? Quem não conhece, seja bem-vindo pós-pandemia lá conhecer, porque infelizmente agora a gente não consegue recepcionar todo mundo, né? Por causa do protocolo. Mas o Instagram do Laos é o Laos Tattoo. Quem quiser, né, ter contato comigo, com o meu trabalho, o meu Instagram é o Bob Queiroz Tattoos, com 2 T's e 2 Os. Bom, eu acho que é isso. Bom, vai estar tudo ali na descrição também do vídeo aqui depois. É fácil de achar. Legal. E conta do TatuCast, como começou e o que é o projeto. Cara, o TatuCast, assim, ele começou como eu começo a fazer tudo na minha vida, né? E igual eu falei, que eu comecei a tatuar, tipo, vou fazer porque é legal. Então, foi exatamente isso que eu fiz com o TatuCast. Mas o TatuCast, ele partiu da premissa que existe uma certa rixa, né, digamos assim, da galera mais antiga da Tatu, que é a minha para trás, com a galera mais nova. Existe uma certa diferenciação que, tipo, cara, a galera mais nova não respeita a tatuagem, a cultura da tatuagem, a cena, e nananã, e é tudo idiota, supérfluo, TikToker e o caralho a quatro. Mas eu sempre tive essa questão que, beleza, existem muitas pessoas que realmente são babacas com relação a tudo isso, não respeitam, mas existem pessoas que não respeitam por não conhecerem. Essa é uma das premissas que eu tive no TatuCast. A segunda premissa é, eu conheço muita gente boa, muita gente bacana, e, cara, no Brasil e no mundo eu tive... Isso é uma longa história, mas eu tive oportunidade de conhecer muitas pessoas maravilhosas na cena da tatuagem, mundialmente falando, assim, desde o Ed Hard a, sei lá, o Emerson, que é um aprendiz que tá lá com a gente. Eu conheço pessoas maravilhosas, assim, a Alana. Então, assim, eu sempre pensei, cara, eu conheço muitas pessoas que têm coisas boas para falar e que muitas pessoas ficariam muito felizes de ouvir, mas elas não têm oportunidade. Então, vem daquela, né, daquele pressuposto de juntar as duas coisas. E daí veio o TatuCast. Eu sempre tive essa ideia, e eu conheci o Belk, que ele é meu sócio no TatuCast, que ele trabalha com música, ele é DJ, e ele tinha todo esse conhecimento que eu não tinha. E, cara, o TatuCast começou sem pretensão nenhuma. Tanto que quando o piloto, eu gravei 2 pilotos no mesmo dia. Eu chamei os caras para gravar e foi tipo assim... Mano, eu vou gravar um podcast. Os caras, o que é podcast? Eu falei, mano, a gente vai ficar falando merda no microfone. E hoje em dia, cara, o podcast tomou uma proporção absurda. Eu recebo mensagem quase toda semana, todo dia, de pessoas falando, cara, vocês mudaram a minha vida, vocês me motivam, a forma como eu enxergo a tatuagem. Pô, eu já recebi mensagens de tipo, cara, eu já pensei em me matar, sabe? Porque eu estava decepcionado com o meu trabalho, com a forma que eu vi, vocês me deram um norte. Então, assim, cara, se tornou algo que eu nem sei lidar até hoje, assim. Caramba, Mas veio legal. Mas veio dessa premissa pensando. Eu acho que eu conversei isso com você no dia que você estava me falando sobre as suas lives. Eu falei, cara,
coisas que nascem sem pretensão, normalmente elas tomam uma proporção muito grande, Sim. né? Tanto que É. um dia as pessoas me participam do podcast e eu recebo umas mensagens bizarras, às vezes, assim. Uhum. As pessoas, sei lá, eu respondo alguém que me mandou, eu ouço você lá, eu, nossa, você me respondeu. Cara, tomou uma proporção que eu nem sei lidar ainda. Uhum. Mas que é legal, Mas eu que gosto legal, né? Nessas histórias que você está de contando. o TatuCast agora está no hiato, estou repensando algumas coisas, mas é algo que eu gosto de fazer, cara. E ele me mantém, igual essa live, por exemplo, me faz relembrar coisas e conversar sobre coisas, e isso é legal, assim. Isso me Alguém faz até bem tinha também. perguntado aqui se você ia levar o TatuCast para o YouTube, daí vai virar YouCast, Cara, talvez. já me perguntaram isso algumas vezes. Um motivo é que assim o TatuCast ele já tem uma identidade, tanto que hoje em dia existem vários outros podcasts de tatuagem, né? Mas o TatuCast ele tem uma identidade e eu percebo que o vídeo, o próprio quando, como é que eu posso explicar? Quando o TatuCast não tinha pretensão, quando as pessoas não sabiam que era o TatuCast, elas eram mais soltas. Uhum. Mas agora o TatuCast ele tem um peso. Uhum. Se eu falar assim, olha, Márcio, você vai participar do TatuCast, isso já tem um peso. Isso Uhum. deixa as pessoas mais retraídas. E eu acho que o vídeo é um desses fatores também. Então, Sim. esse é um dos motivos de eu não levar ainda para o YouTube. E outro é uma questão toda estrutural e de trabalho. E o TatuCast é um trabalho meu sem pretensão. É um trabalho que eu gasto e não ganho nada em troca. Eu entrego e não recebo. Então, Uhum. assim, é algo para Mas se recebe outras pensar. coisas, né? Tipo, essas histórias, igual você contou aí, da pessoa que mudou a vida, ia se matar, ia. Recebo várias mensagens e é super legal. Assim. É Uhum. muito legal porque no TatuCast as pessoas elas entendem minha visão da tatuagem e essa questão que eu tenho da ética e de fazer a tatuagem durar. E eu tenho essa sensação de estar fazendo alguma coisa pela comunidade, pela cena. Isso é legal, assim. Pela Não. cultura, porque eu acho que a cultura da tatuagem ela tá morrendo em vários aspectos, assim. Então eu acho que eu consigo manter a chama de algumas coisas. Assim. Show. Bob, agora a gente vai entrar na sessãozinha final do bate-bola, ali onde eu coloquei umas perguntinhas Boa. finais. E geralmente, quando eu entro no bate-bola, eu brinco com alguma coisa relacionada ao papo que eu estou tendo com a pessoa, enfim, faço alguma brincadeira, eu trago algum adereço. Mas contigo, assim, o que eu poderia mostrar mais do que assim? Tenho trabalhos do Bob em vários lugares do corpo. Aí esse daqui é um dos mais recentes, né? O Corvo, que eu até mostrei para a Marina, que eu levei Verdade. uma das referências que eu mostrei para você na hora de fazer o Corvo foi a tatuagem da Marina, que fez a última live comigo, Marina Dias. E, e ela, enfim, ela contou a história do corvo dela e tudo mais também, foi um papo legal. Legal. Eu vi como é desafiador, fazendo só um parênteses, entrevistar. Não que a pessoa, ela foi super generosa, querida, enfim, mas eu me senti mais nervoso do que eu imaginava falando com uma pessoa que eu já conheço da fama assim, há muito tempo. Que legal. Mas foi gostosa a troca. E eu tô com uma camiseta, que agora dá para ver melhor, que eu tenho aqui o dragão do Escher. Não sei se dá... A minha imagem tá boa Ah, hoje, aliás, dá para enxergar? tá mal mesmo. Ah, tá. E a minha Gosto primeira muito dela. ideia, eu gosto muito também. E assim, a minha primeira ideia também, quando eu fui para Holanda, era achar alguém que tatuasse o dragão do Escher para mim. Mas eu pensei, putz, isso daqui já é um desenho meio difícil, porque assim, a proporção ela não caberia na realidade, porque o dragão, o desenho Porque passa assim, pelo. a curiosidade do Escher, né, é que ele era um matemático. Ele Uhum. não, ele se julgava um matemático, não um artista, né? Isso é muito legal. Não, e assim, daí todos os desenhos dele têm uma proporção do absurdo, né? Porque o dragão, em certo momento, o rabo dele cruza o papel, que não poderia ser o corpo do dragão, ele se entende como desenho mesmo, e daí o dragão morde o rabo que passou por dentro do papel. Enfim, daí pelo menos nesse momento eu tive um bom senso de saber que eu não ia pegar qualquer tatuador aleatório lá e fazer isso daqui com qualidade. E foi uma tatu que depois eu acabei desencanando. Até hoje, não sei.
Eu tenho a camiseta que eu comprei lá no Museu do Escher, mas nunca tatuei. E ainda bem que eu não fiz desse jeito aí, né? Bob, agora no bate-bola, então, geralmente são coisas mais engraçadas ou emotivas ou bobagens e brincadeiras. E daí, vamos lá. Pensando em notas de 1 a 3, numa escala do que é mais complicado, que notas você daria para ter que cobrir uma tatuagem feita por outro profissional em uma parte do corpo que requer mais atenção, cobrir uma cicatriz grande com tatuagem, ou lidar com um cliente que vai fazer a sua primeira tatu, tem umas expectativas gigantescas a respeito do resultado? Eu não entendi a pergunta. Peraí, Tenho que dar uma... que notas você daria? Do que é mais complicado para você? O que é pior? O que é pior para mim é... cobertura de cicatriz é algo que eu não faço mais. Eu sou um cara muito aberto, é muito difícil eu me limitar a alguma coisa, mas eu não faço mais. Eu prometi para mim mesmo, e isso é uma diretriz que eu tenho na loja, é não fazer mais cobertura de cicatriz. Por quê? Principalmente, eu já tive alguns casos, quando eu trabalhava no estúdio, no Paga Nós lá, cara, pessoas que, por exemplo, têm cicatriz de abdominoplastia, são pessoas que, eu tive alguns casos, né, que odeiam a cicatriz, mas também odeiam tatuagem, nunca pensaram em fazer uma tatuagem, mas elas falam, bom, é melhor eu ter uma tatuagem que eu acho que eu vou gostar menos do que a cicatriz. Então, cara, é um atendimento difícil, não desenrola, você está atendendo uma pessoa que não gosta de tatuagem, então, cara, sem sombra de dúvida, é isso daí. E respondendo o Edu, a Pri escreveu certo como é Escher aí, é só googar, que aí você acha. Então, cara, cicatriz, sem sombra de dúvida, ao concurso, mano. E os outros são, dentre os outros dois, fazer cobertura ou atender uma pessoa que tem umas expectativas absurdas? Cara, atender pessoas que têm expectativa absurda, se eu percebo isso, eu prefiro não atender. Porque eu mostro... principalmente a humanidade da parada, e segundo que tatuagem é um trabalho artesanal. E como qualquer tatuagem artesanal, como qualquer trabalho artesanal, ele não é indefectível, ele tem variações, então eu tento botar essa realidade na frente da pessoa. Assim. Uhum. E cobertura agora, cobertura de... Não entendi. Você faz cobertura? Faço. Faz? Uhum. Sem problema nenhum. Tá. Desde que seja... eu não faço. E agora uma brincadeira que eu coloquei aqui, porque deve ser uma pergunta irritante. Existe tatu 3D? Não existe tatu 3D, cara. Na verdade, existe um efeito que você dá na... Essa pergunta realmente é irritante. Mas existe um efeito que você dá na pele que parece que é 3D, mas não existe tatu 3D. E essas da internet provavelmente são muito filtro, né? Aquelas que parecem mais ainda do que possível. Simulam que é uma coisa 3D, mas não é, cara. É técnica. Tipo. E assim, até eu conseguiria talvez, assim, porque eu mexo razoavelmente no Photoshop, eu conseguiria fazer uma sobreposição com umas transparências e colocar uma imagem real, que ela tem 3 dimensões, em cima de um braço ou de uma barriga, e daí vai parecer uma profundidade absurda. Assim, o mais engraçado é que isso é uma pergunta que existe há 20 anos, não é nova. Tipo aquela, eu vi um escorpião tatuado que parecia que estava em cima da pele. Cara, é uma sombrinha embaixo que parece que está em cima da pele. Não é nada demais, tipo, enfim. Legal. Mas é a pergunta chata. E, Bob, como que você busca se atualizar? Sei lá, você já falou que você é curioso, vai pesquisando, mas você tem algum método? Você pesquisa na internet? Você, sei lá, participa de algum evento, fórum? Cara, assim, eu acho que é algo muito natural. Eu acho que é algo muito do dia a dia, assim, de testar coisas novas e de conhecer pessoas novas. Como é que eu posso te dar um exemplo, cara? Eu acho que tatuagem tem muito a ver com visão, com vocabulário. Então, para mim é meio sazonal. Tem épocas que eu busco mais coisas novas, tem épocas que não. Às vezes pessoas que estão à minha volta me influenciam muito. Por exemplo, a gente teve um tatuador guest
há 2 semanas atrás, que é o Igor, que eu conheci ele na Alemanha, a gente trabalhou junto na Alemanha. E, cara, ele ficou 2 semanas no estúdio e é impressionante comigo, rolou, mas eu percebi com outras pessoas que trabalham lá, a influência dele lá, a forma como ele trabalha, já muda a visão de todo mundo, isso é muito legal, assim. Daquela Então, eu arejada. acho que é algo mais natural, sabe? Que vai rolando. Por exemplo, ele trabalhou lá, ficou umas 2 semanas, saiu, eu fiz uma tatuagem sábado passado, que nitidamente quem entender de tatuagem vai ver que tem influência dele, assim, foi muito legal. Então essas coisas são meio naturais, assim, de acontecer. Show. Então acho que dessa forma que eu busco, assim. Esse lance que eu falo que eu sou meio obcecado e busco coisas novas, eu busco em outras coisas, sei lá. Eu fico inventando. Podcast foi uma dessas coisas. Falei, vou fazer um podcast, foda-se. Aí eu vou lá e começo a procurar, igual você falou no começo, que você começou as lives por causa da pandemia. Uhum. Na pandemia, eu vi que eu queria aprender a falar alemão. Eu falei, vou aprender a falar alemão. E aí comecei a estudar alemão e estudo alemão até hoje, assim. Enfim. Fala alguma coisa aí em alemão. Eu não Em sei nada de alemão, alemão, tô só pedindo para escutar. Hallo Leute, ich bin Bob, ich bin 36 Jahre alt, ich bin Tätowierung, ich arbeite mit der Tätowierung, ich bin ein Tätowierkünstler und mein Lieblingswort auf Deutsch ist 55. Ó, recado aí pra galera da Alemanha que tá assistindo. Que tá ouvindo aí? É pior que eu conheço um povo alemão aí, deve ter alguém pode entender. Eu tava entediado, não entendeu uma coisa não. Não, e legal. Eu curto línguas também. Tava precisando me atualizar aí em algumas. Tem alguma coisa da sua trajetória que você, sei lá, alguma coisa aí que você olhando para trás, você teria mudado, não teria feito daquele jeito? Algum arrependimento? Ou até alguma, tipo, com a cabeça que eu tenho hoje, lá atrás eu sofreria menos com aquela coisa ali, ou faria melhor? Cara, eu vou te falar assim de uma coisa que hoje em dia eu converso muito, mas que eu penso muito assim, é o lance desse advento das redes sociais, assim. Eu acho que teve um momento que eu dei uma importância para isso que eu vi que é utópica. Isso é algo que é algo que eu falo para as pessoas tipo que estão aí, assim, não dê tanta atenção para isso. Em alguns momentos eu me deixei entrar nessa catraca de será que o meu trabalho é palpável, aceitável, ele é vendável, ele é instagramável. Eu já tive esse pensamento e foi uma merda inacreditável, assim. E eu vejo que não é em lugar nenhum e, enfim, eu achei uma bosta, assim. Eu acho que é Isso isso deve que eu... influenciar muita gente, na verdade, deve ter mexido com muita gente quando teve o boom ali. Assim, ó, eu aprendi num curso de pintura que, assim, o caminho mais importante é o do meio. Então, se você olhar sempre para o meio, todo o resto vai acontecer. Por exemplo, Márcio, se você fizer uma live, cara, eu sou todo outro lado, você me mandou um roteiro, cara, perfeito, com negrito, com pergunta, com resposta, com começo, com meio, com minutagem. Cara, você se dedica ao seu máximo. Se você olhar para o outro lado, quantas pessoas vão ver? Isso vai atingir quem? Cara, isso vai te travar, isso vai te frustrar e não vai fazer você fazer um trabalho com excelência como esse que você está fazendo. Então, Muito obrigado. Estou aprendendo ainda. E, cara, eu vejo porque eu faço isso com podcast. Uhum. Eu não faço tão bem quanto você, assim, é meio a la caralho, assim. Mas eu percebo isso. Se você olhar muito para o final, você não consegue, cara. Então eu falo isso muito no podcast para as pessoas que estão começando. Não olham para isso, não olham para like, não olham para seguidor, não olham para isso não serve para nada. Isso é virtual, não muda nada na vida de ninguém. Presta atenção na relação com o cliente, no dia a dia, como você se expressa, como você trabalha, na dedicação que você tem, saca? Tipo, Saiba se eu pudesse falar pro Bob de alguns anos, falar, mano, não liga pra essa merda, você tá sendo idiota. Isso eu falaria, assim. Sim. Bom, mas de toda forma, alguma coisa a gente não ia saber em algum momento, né? Então, foi aprendizado. Exato, foi uma...
Bob, você nunca teria conseguido, que era uma pergunta que eu pedi ali para você completar, você nunca teria conseguido chegar onde você está se... Se, E do se pode ser qualquer coisa, pode ser desde alguma bobagem até alguma coisa séria mesmo. cara, se eu não tivesse meu perfil obsessivo, meu, claro, né? Isso vem com um peso enorme na minha Aham. vida. Mas se eu fosse tão obcecado com as coisas, eu acho que eu não teria conseguido, sim. Uhum. Se eu não tivesse meus traumas e minha bagagem, isso não teria acontecido. Não teria acontecido Mas dessa forma. eu acho que se eu não teria me fudido. Eu acho, na verdade, porque eu ia me fudir pra caralho. Assim. Mas Mas tem seus ganhos também, né? eu sou o maior adepto que eu falo que todo mundo tem que se fuder, tá ligado? Eu sou muito a favor disso, assim. Mas acho que se eu não tivesse me fudido, eu não teria. É engraçado porque eu não me vejo dessa forma. Isso é muito maluco, né? Eu Uhum. não me vejo. E eu vejo a galera nova começando, batalhando, às vezes eu falo, caralho, na minha época era difícil, mas talvez hoje em dia seria um pouco mais, sabe? Uhum. Mas eu acho que todo mundo tem que se fuder um pouquinho, assim, Sim. eu acho. Você me Mas assim, lembrou, eu também não vou negar que eu conheci pessoas muito boas ao longo desse caminho, assim. Então, você me lembrou de uma frase da biografia, não é bem, é uma biografia, vai do Mob, o músico, DJ também, bastante. que aliás é muito bem escrita por ele mesmo, não por ghostwriter. Eu acho que, E oi? eu acho que a gente já conversou sobre a biografia do Mob. Isso, e daí tem uma parte que ele fala, ele conversou com o David Bowie, e daí o David Bowie, que era um dos ídolos dele, falou para ele, na época o Moby não era tão famoso, e o Bowie falou para ele, tipo, aproveita essa fase aí, porque depois quando as coisas ficam grandes, fica mais difícil. Exato, exato. Então, enfim, né, com quem está começando, às vezes não tem essa visão também, de que deixa a coisa fluir. Bom, eu tenho uma, mas isso é papo para um ponto de história, assim. Eu tenho uma teoria que o mercado de trabalho vai colapsar em alguns anos, porque ninguém mais quer se fuder. Resumindo, bem resumido. Mas eu acho que é muito importante se fuder, cara. Todo Mas mundo vou ter que aprender tem. se puder. Exato, não tem outra, não tem outro jeito, saca? Tipo, Uhum. não E tem outro jeito. a gente está vivendo numa, enfim, época muito louca de política, economia, pandemia e tudo mais. Toda essa loucura suga muito a nossa energia. Então, eu ia te perguntar o outro espectro. O que te traz energia? O que te inspira e te motiva? Igual eu respondi um pouco antes, assim, é um pouco cíclico para mim. Então, tem épocas que eu estou muito motivado, tem épocas que eu estou muito inspirado, e tem épocas que não. Assim, eu costumo comparar com igual quem surfa, sabe? Sabe o mar? Tipo, quem surfa, às vezes o mar tá flat, esse é o termo que usa, né? Às vezes não tem onda, não acontece nada, você vai só levando, e às vezes vem umas puta turbulência. Então, assim, uma coisa que eu acho que Nossa, quando Bob, alguém está. desculpa, só um segundo. Eu vi, apesar do meu celular estar carregando no Note, eu vi que ele está ficando com a bateria fraca. Para não correr o risco da live cair, eu vou plugar ele aqui na tomada. Tá. Eu vou ao banheiro, então, enquanto isso. Beleza, vai lá. Pessoas, não vão embora da live. Não, não. Estamos aqui, inclusive, eu já estou de volta. Vou esperar o Bob voltar aqui. Eu tô com uma sede também, daqui a pouco eu vou pegar uma coisinha para beber. Eu nem consegui ler muito o que todo mundo foi escrevendo aqui. Fui dando uma olhada por alto. Espero que vocês estejam curtindo aqui. A história do Escher aqui eu já vi que já foi esclarecida. Aliás, eu recomendo quem curte, enfim, quem curtiu o Dragão, dar uma pesquisada e não conhece o trabalho do Escher, que eu acho muito legal. Eu, quando fui lá no museu, eu comprei essa camiseta e comprei uma tela que eu enquadrei, que tá lá na sala. Ele brinca muito com essas perspectivas
O dragão é um pouco diferente dos outros desenhos dele, mas às vezes tem uma janela que depois você olha e virou o teto, e depois a sala está na parede, umas coisas doidas assim, mas tudo encaixa, dependendo da perspectiva que você está olhando. É uma obra legal, mas eu não sei se é uma obra tão fácil de virar uma tatuagem, por isso que eu não avancei nisso. Mas tá, vou mostrar aqui de novo o dragão. Estava entretendo aqui as pessoas enquanto isso, falando um pouquinho de Escher. O Escher é um grande matemático. Bom, a sua assim, eu acho que eu consigo me fez refletir. Que tipo assim, cara, eu acho que uma coisa que difere um corredor de um maratonista, né? Então eu acho que eu consigo separar muito bem o que é o meu trabalho do que é a minha vida pessoal. Isso é algo que eu levo muito a sério. Então, assim, quando eu estou dentro do estúdio, eu penso 100% nisso. Quando eu estou fora, eu tento não pensar nisso. Então, eu acho que é isso que consegue me manter há tanto tempo no game, motivado. Então, eu tento separar as duas coisas, mesmo sendo cíclico. Tem horas que eu levo isso para a minha vida pessoal, então eu estudo desenho, pinto e por aí vai. E tem épocas que não, que realmente eu tento enxergar como só uma profissão. E eu enxergo muito como a arte como vocabulário. Então, é engraçado, porque as pessoas romantizam muito a arte ou a tatuagem, mas eu vejo como vocabulário. A partir do momento que eu tenho um vocabulário de técnicas, eu consigo desenvolver uma gama de trabalhos muito grande que me mantém seguro. Uhum. E em alguns momentos eu preciso pensar fora da caixa, assim, e ter uma inspiração de outras formas, assim. Uhum. Eu acho que inclusive, eu até pulei essa pergunta que a gente foi fluindo ali no roteiro, mas você tatua diversos estilos de tatuagem, né? Então acaba... A visão que eu tenho da tatuagem é fazer o melhor possível que eu consiga dentro do meu vocabulário. Se não é meu vocabulário, eu indico outra pessoa. Essa é a minha visão. Tanto que a gente conversou sobre isso, sobre estilo, tal. É algo, esse debate, essa conversa sobre estilo é algo um pouco mais novo. Não é algo que vem da minha época. Tanto que os meus maiores ídolos, por exemplo, Chris Graver, cara, eu admiro ele porque ele faz vários estilos de tatuagem com linguagem, com cultura, com identidade, e eu acho isso maravilhoso. Assim. Uhum. E uma coisa que eu até ia perguntar, eu acabei esquecendo no meio do caminho, aí era se você considera algum estilo mais difícil do que o outro? Eu já ouvi, mas enfim, nem era de alguém do mercado, que a tatuagem mais realista é a mais difícil. Você acha que isso faz sentido? Mas, o realismo. Não, de forma alguma. Não? Olha, na minha opinião, eu acho que o tribal, para mim, é o estilo mais difícil, para mim, Bob, porque ele envolve muitas coisas. Ele envolve uma visão estética muito complexa. São trabalhos que, para funcionar, eles têm que ser feitos 90% à mão livre, direto na pele. Você tem que ter um conhecimento étnico, você tem que ter um conhecimento de tempo histórico, você tem que ter um conhecimento de tribo, o que é Polinésio, o que é Bornéu, o que é Samoa. Então, cara, eu acho isso muito complexo. A tatuagem oriental eu também acho muito complexo, porque ela tem um peso cultural muito grande. Cada posição, cada cor, cada flor, cada fundo tem um significado, tem uma harmonia. Então, além de você ter um conhecimento artístico, você tem que ter um conhecimento histórico. Então, cara, eu acho isso, assim... que são coisas que não impressionam o leigo, mas para mim, que tá de dentro, cara, é muito, muito complexo. Assim. E é um universo muito... Cara, por exemplo, o Rafael, eu já citei ele várias vezes, porque além da gente ser amigo, o cara é um artista inacreditável. Por exemplo, cara, a gente estava fazendo um guest na Alemanha e ele estava desenhando à mão livre uma tatuagem, acho que Samoa. Cara, e nesse estúdio que a gente trabalhava tinha tatuadores do mundo inteiro, assim. Cara, tinha uns 6 tatuadores filmando o que ele estava fazendo ao mesmo tempo, assim. Cara, é algo surreal, assim. Cara, o Rafa cresceu na Zona Leste. Você conversa com o Rafa, cara, o Rafa é tipo, puta cara. Então eu acho isso muito lindo, muito impressionante.
e tem cultura, ele leva a cultura da tatuagem, ele respeita a cultura de povos da Nova Zelândia, da Oceania, então, cara, eu acho isso muito impressionante, assim, para Ele mim. mergulha ali Muito no conceito também, nos porquês, né? Mas entrega um trabalho visualmente interessante, não fica só preso ao conceito, que é o que a gente falou lá atrás, exato, que tem que ter os exato, dois lados. Legal. exato. E para fechar, Bob, eu queria te perguntar se você tem algum mantra, alguma frase, alguma prece, alguma coisa aí que você possa compartilhar com a gente aí, que marque você. Tem duas, duas. Manda bala. Uma é do Goethe, né, que é um filósofo alemão, que é uma frase que eu lembro muito ao longo da minha vida, que é, porque acho que tem muito a ver com o que eu faço, que é: o talento educa-se na calma, mas o caráter ao longo da vida. Mas o caráter nos tumultos da vida. Desculpa. Vão tatuar essa frase aí qualquer dia, aí vai aparecer gente aí no estúdio. O caráter educa-se na calma, o talento educa-se na calma, mas o caráter nos tumultos da vida. Essa é muito boa. Muito bom. E a outra é que a vida é um eterno bife duro, que quando você tenta cortar, você derruba todo o arroz do prato. Sensacional. Essa é brincadeira, só a primeira é séria. É bom para balancear. É bom. Eu acho que a primeira é mais provável de aparecer gente querendo tatuar. Primeiro é que Goethe era um ótimo, né, pensador, assim. Mas acho que Sim. tem tudo a ver com o que eu faço, porque me remete muito a isso. Que às vezes que eu quero educar meu talento, né? Cara, eu tô desenhando e com fone de ouvido e só fazendo isso, assim. Mas o caráter não tem nada a ver com isso. E remete a várias outras coisas, né? Porque a galera meio artista se acha um pouco diferente de todo mundo e, cara, porra nenhuma, assim. É muito bom. Bob, super obrigado pela generosidade de compartilhar seus conhecimentos, pelo Ah, seu tempo. Foi muito bom eu bater que esse papo agradeço. com ele. Foi um prazer, Márcia. Legal. E obrigado a todo mundo aí que assistiu a gente. Espero que tenham curtido bastante também. Obrigado, foi Beleza? legal. Valeu, galera. Valeu, um abração para todo mundo. Tchau, É tchau. isso. Um abraço, tchau, tchau. Valeu.